Pô, já começa errado, tá vendo? Primeiro não, mas pode começar. Então, por favor, tenha Tá, bondade. então começa. Tenha bondade. E aí, amigos do AlphaCast, estamos de volta aqui com vocês em mais um desses podcasts, jogos especiais, que a gente recebe pessoas, figuras especiais aqui que dão prazer de sua visita, elas vêm até aqui na nossa casa para conversar com a gente, Diogo. Com certeza. Já estamos aqui no mês de março e já relembrando vocês que vamos completar um ano de programa. No dia 1º de abril, não é mentira. Não é mentira, né? Vai ter uma grande festa, vocês Vai. todos estão convidados Sorteio aqui. de prêmios. Comida A grátis, gente vai sortear um iPhone, um PS5 trio elétrico, tudo de bom. e tudo isso é mentira. Vai ser dia 1º de abril, não vai ter nada. Vai ser só mais uma quinta-feira. Provavelmente o creme crack com água. É, aqui. exatamente. Mas, Mas Thiago, quem é que tá dando aqui o prazer de visitar a gente hoje, Diogo? hoje temos aqui uma cantora muito especial que vocês vão conhecer e vão adorar o trabalho dela aí. Mas vamos deixar com que ela se apresente, como todo convidado. A gente tem aonde deixar ele se apresentar. Tudo bem? Tudo Como bom. vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês no AlphaCast. Muito bom esse nome, né? O Alpha, ele fala também do nosso Deus, né? Que é o Alpha e o Ômega, o princípio. É o princípio. É uma alegria estar aqui com vocês, aqui na cidade de Belém, cidade bonita, que é a segunda vez que eu venho aqui. Eu vim aqui ano passado também, né? E agora para poder fazer uma tour e agora de novo. Meu nome é Paula Baluarte, eu exerço a profissão de cantora, de empreendedora também, tenho uma loja online e sou serva do Senhor, né? Estamos aí hoje a serviço do reino de Deus. Olha aí. Interessante que quando tu falou sobre o Alpha, alguém veio criticar nos comentários aí. Eu lembro. Sobre a questão de alfa, de ser coisa de macho alfa, red pill, aquelas paradas assim. Eu falei, nada a ver. O nosso alfa vem justamente disso que tu falou. É mesmo? Aí, pronto. Sério. Aqui, ó, 100% Jesus. Não somos um podcast evangélico, gospel, nem nada. A gente é um podcast normal, como outro qualquer. Mas nós temos nossas crenças, nossas convicções. E ninguém tem nada a ver com isso, né, Diogo? Exatamente. Mas Um brinde. Não gostou? Paciência. Mas primeiro curte. isso, curte, comenta, se inscreva se aí. inscreve. Que agora a gente vai conhecer um pouco da história dessa pessoa que tá aqui na nossa frente. Peraí, tu disse que se converteu em algum momento. Sim. Mas tu já tinha uma carreira bem longa aí de cantar, gravar CDs, DVDs, e gravar Sim. clipes e fazer parcerias. Conta um pouco como foi isso. Sim, na verdade, todo mundo, né, tem esse momento, quando você conhece Jesus, todo mundo tem esse momento de conversão, né? Porque ninguém nasce cristão, nem nasce acreditando. A gente acredita depois que a gente entende o que é, né? E eu cantava música secular, cantava sertanejo, já cantei forró também, calypso, já cantei música pop quando eu era adolescente, eu cantava música pop, Sandy Júnior, essas coisas que eu comecei quando eu era criança ainda, né? E naquela época o auge, né? Era KLB, Sandy Júnior, Ruge, Vanessa Camargo. E aí os adolescentes, né? A galera ia toda pra esse lado. Eu não lembro que eu não sou dessa época, eu sou mais Você é mais recente. novo, eu não né? sei, eu não sei o que era A isso. galera aí das antigas, 1900 bolinha, vai saber o que eu tô falando. Peraí, tu é de 1900 bolinha? É sério? É sério? Mas não parece. Ó, tu não parece, engana, tu engana, porque parece ser jovem. Isso. Parece- Parece! Ô, tio, por favor! Se ela disse que é de 1900 bolinha, tão jovem ela não é. Aham. Porque 1900 bolinha a gente entende que é. Você tá parecendo uma menina. Um dia eu tava no carro com a mãe, a filhinha, uma amiga minha, filha dela, ela falou isso pra mim. Aí ela, tia, quantos anos a senhora tem? Aí eu falei, nossa, tio, eu achei que a senhora era jovem. A mãe dela, cala a boca. Ou seja, eu tenho a delicadeza de uma menina de 9 anos. Exatamente. Ela tinha um pouco menos. Ó, Tá vendo só? desculpa, Olha o nível, mas eu não nível. perguntei a idade, só associou, né? Bolinha faz tempo. Faz tempo. Faz um tempinho já. E aí eu comecei nessa época e eu já tenho, desde então, né? Comecei minha carreira com 9 para 10 anos de idade profissional. E aí, até 2020, até 2020, eu cantei música secular. Aí, quando eu tive mesmo esse encontro com Jesus, eu não teve mais como continuar, porque não tem como você continuar igual. Seja qualquer tipo de relacionamento que muda a sua vida, por exemplo, se você fosse casar. A partir do momento que você se casa, você não é mais a mesma pessoa, a sua vida muda completamente. É você verdade. já não é mais igual. Então, quando você conhece Jesus, é um casamento, né? É um casamento. Então, não tem como mais você continuar fazendo as mesmas coisas, né? Estando nos mesmos lugares, porque você requer um compromisso diferente. É um compromisso, né? Então, temos que avaliar, né, esse encontro
Da mesma maneira, como eu falei do casamento. Quando você casa e você continua com a vida igual de solteiro, vai dar problema muito grande, né? Ainda mais no nosso país, que é monogâmico, né? Mas tem país aí que é, né? Que a galera pode Arábia casar. Saudita. Olha, o Brasil não é tão monogâmico assim, né? Não, se eu tirar a o amostra lei pelas novelas, não é não. Pois é, mas é verdade. Eu assistia muita novela, mas tem mais de 2 anos que eu não assisto. Se converteu mesmo. É, que bom. A única coisa que presta aí é Rei do Gado e olha lá. Melhor novela da história. Não, Maria que eu assisti ainda, Maria do Bairro. Mais pura, né? Vocês já repararam que antigamente sim, as novelas muito. eram mais puras? Sim, sim. Mas assim, falava mesmo de amor de verdade, né? Falava da família. Hoje em dia, eu não sei, desde que eu parei de assistir também por causa disso. Virou uma bagunça. Novela boa é porque, aquela... tipo assim, o cara é casado, arruma um amante. Isso, mas e você começa a torcer pela amante. Mas sempre teve isso. A esposa ruim. E não, ele podia largar dela e ficar com a amante. E quando eu comecei a me ver torcendo pela amante, pra ele tá errado. Mas sempre teve isso, olha. Na época que eu tava noivo, pra tia aí, Gabizinha, quando eu tava noivo, chegava no trabalho, né? Ia pra casa da mãe dela, aí tava ela, a mãe dela e a irmã dela assistindo um filme qualquer, onde ela estava torcendo pro Ricardão ficar com a noiva, roubar a noiva do cara, entendeu? É tipo isso. É igual aquele La Casa de Papel, você lembra que a gente torce pelos bandidos. Eu torci, gente, na época que eu assisti, né? Acho que foi eu torcia demais por eles. É tudo então, distorcido, Velozes Furiosos. Agora são os heróis, né? Vão até pro espaço. Então, pra você ver, né? Tipo assim, é sutil. Você fala, mas não tem nada a ver, mas eles são legais. Mas isso é perigoso. Porque é uma mentira disfarçada de verdade. Sim. E a gente compra isso e acaba aqui no dia a dia. Por isso que hoje em dia, infelizmente, o nosso país adotou tantos, né, políticos aí de estimação corruptos, né? Porque isso vai impermeabilizando na sua mente que você passa a achar tudo normal. Então é normal o cara rouba, mas faz. Aonde? Por exemplo, você vai colocar dentro da sua casa uma empregada, né? Ou um cara pra trabalhar na sua casa. Aí todo dia ele rouba alguma coisa sua. Aí você chega... Mas ele limpa direitinho. Exatamente, aí a pessoa chega lá e fala, mas você não tá vendo que a pessoa tá roubando? Não, mas deixa eu te falar, rouba mais pelo menos limpa a casa. Você não vai aceitar um negócio desse dentro da sua casa, mas cuidando do seu dinheiro, no seu país, você aceita. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque isso vai relativizando, entendeu? Sim. Então nem sei por que a gente veio parar nesse Eu também não sei. Mas é importante. Era pra eu me apresentar. Isso. Mas enfim... Já entramos. Exatamente. Mas foi tudo isso, assim, que você vai mudando. Como eu te falei, você tem esse encontro, com Jesus, é ele que ilumina a tua mente a ponto de você perceber essas sutilezas das coisas, que eu não percebia. Então eu cantava música sertaneja, vocês sabem como que são as músicas sertanejas, não precisa nem repetir só as corno, letras. só corno. Só corniação. Não aprendi a dizer adeus, né? Mas essa é clássica. É um corno triste. É o corno triste. Foi embora. Leonardo. Porque a pessoa foi embora. Exatamente, não aprendi a dizer liga pra mim, não liga pra ele. Não pensa nele, pensa em mim. Isso é um corno nosso. É só corniação sertaneja, é só corniação, né, cara? Ai, que lindo. Só que hoje em dia você vê, o cara tá sendo traído e ainda era carente. Não pensa nele, pensa em mim, porque eu te amo. Você fala, não. Mas era poético. É poético. As tuas músicas sertanejas eram de corniação? Nossa, de corniação, de festa, de sonhei que tava me casando, acordei com desespero. Exatamente. Fala mal do casado. casamento. Isso é o que eu tô te falando, é moderno, porque antigamente, se você for pegar as letras antigas, mesmo de 40, 50 anos atrás, do sertanejo, não era assim, era bonito. Era uma cornição romântica. Não, falava da fazenda, né? Da vida menino na da porteira. Roça, isso. Falava da família mesmo, né? Franguinho na panela, né? Essas coisas inocentes. E o tempo foi passando, foi perdendo-se a inocência das coisas, né? Infelizmente. Então eu cantava essas músicas, usava aquelas roupas que você sabe como que é que as cantoras se vestem hoje em dia. Tipo a Joelma. Jogava o cabelo e tudo? Sim, é tipo isso, entendeu? Se vestem praticamente como as meninas que cantam funk, né? Então, assim, não tem mais muita diferenciação de nada. Tem, inclusive, na época, nos shows que a gente faz, vira meio que banda baile, né? O sertanejo hoje em dia no show faz axé, faz tudo, né? Faz forró, tipo, né? Esse forró nordestino, faz funk. Então faz tudo no meio do show ali pra agradar todo mundo, né? Gregos e troianos. Então acaba que não é mais uma coisa específica como era antigamente, né? Uma cultura. Então eu cantava essas canções e tava tudo bem pra mim. Todo mundo faz, né, aquele negócio, né? O que tem, né? O que tem? O que tem a ver? O famoso nada a ver. Né? O pessoal fala na igreja que existe dois demônios. O demônio que guarda a porta do inferno chama nada a ver. É o nada a ver, bem grandão a porta assim escrito. Porque tudo é relativo, nada a ver. E não é. A verdade, ela não é relativa. A verdade é a verdade. Né? Tipo, essa mesa é marrom. Não importa
se eu sou daltônico, né? Porque esses dias... Na verdade, ela é amarela. Né, eu tô com ela, 2-1. Esses dias uma pessoa deu uma polêmica aí na internet, né? Daquele rapaz lá do Nicolas. Sabe o Nicolas? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Ele é muito polêmico, né? E ele comentou, postou um vídeo lá, né, no parlamento, com a peruca, e deu muito BO aquilo. E eu ri muito no dia, e eu falei, esse cara é muito corajoso, né? Porque ele tem umas criatividades. E aí eu comentei no vídeo, eu falei assim, né, gente, chegou o tempo que a gente tem que explicar pro mundo que a grama é verde. Sim, Chester. Né? A gente tem que explicar. Aí veio uma pessoa lá e comentou no meu comentário, entendeu? Falando assim, não, a grama não é verde pra mim porque eu sou daltônico. Oh. Aí eu falei pra ele, pra você ela pode não ser, mas ela é verde. Não importa como você a vê, o que importa é o que ela é. Ai! Eu apagava e ia sair da internet. O óculos dela. Porque não é verdade? Então assim, a verdade... Tu não lacra, tu mita. A verdade é a verdade. Infelizmente, hoje em dia tudo se tornou relativo, né? Por exemplo, isso é muito claro. Tipo assim, chega a ser absurdo o que as pessoas querem que você acredite. Tipo assim, elas querem que você acredite que uma coisa não é uma coisa, sendo que aquela coisa é aquela coisa, entendeu? Mas tu sabe, né, que a partir do momento que tu se converte e puxa toda essa... Como eu posso dizer? Toda essa bagagem, essa visão de mundo vem junto com a tua conversão. Isso, e vem porque assim, eu conheço os dois lados muito bem, né? Então assim, eu posso falar de quem tá de lá e de quem tá de cá, porque eu já estive lá. Eu já tive esse pensamento, eu já tive toda essas coisas que as pessoas falam hoje em dia, que é normal, e você não consegue enxergar. Eu nem culpo, eu não tenho raiva das pessoas, é porque é uma cegueira meio que coletiva, né? Porque é a mídia, a música, né? São poucos programas sérios que falam a verdade para as pessoas. Elas querem, assim, tipo, é tudo manipulação para venda, para marketing, para merchandising, né? Tipo assim, sim. Uma vez... Olha, esses tempos atrás, 1 ano e pouco atrás, eu tava na casa dos meus pais, meu pai gosta muito de assistir o jornal. E ele tava assistindo e eu passei pela sala, assim, questão de 2 minutos, eu tava falando com ele e olhei a televisão. E aí, tipo assim, a manipulação, eu falei, gente, tipo, a gente não percebe isso antes, né? Eles estavam na época da pandemia. E aí, eles, na hora do intervalo do jornal, naquele jornal do meio-dia, eles passaram uma propaganda de um sabonete, de um sabão. Eu não vou fazer merchandising aqui, né? Porque também eles não estão pagando vocês, eu não vou falar deles. Mas era no sabão. Inclusive, pega ali, pode pegar ali essa caixinha amarela aí. Interrogação, por favor. Acertou! Quando tu for fazer qualquer merchan, só apertar. Qualquer merchan é só apertar. Ah, tá bom. É a caixinha do merchan. Não, do jabá. Tá, beleza. Aí, o que acontece? Eles estavam fazendo uma propaganda de sabão. No intervalo, beleza, passou, ok. Quando foi que voltou o jornal, eles estavam respondendo perguntas dos telespectadores sobre dúvidas do Covid, sobre como fazer, né, a vacina, se aquilo era real, se não, porque teve muita dúvida, né, sobre a vacina, enfim. E aí uma das perguntas era, se eu lavar a mão com o sabão tal, mata todo, né? Mata a bactéria, né? O vírus do Covid. Tudo? Aí ele, o especialista vai responder. E aí, especialista? Com certeza. Se você lavar a mão com esse sabão. Eu fiquei olhando assim, eu falei. O show de Truman, né? Uma coisa meio assim. E tipo assim, coisas que as pessoas não percebem. E eu, na hora, eu falei, gente, não tem como. Eu não consigo ver TV aberta. Eu não consigo, porque eu fico o tempo todinho criticando, eu fico sendo a chata, entendeu? A tia chata. Ah lá, gente, mas vocês não estão vendo? A pessoa fica... Entendeu? Então é assim, voltando lá na pergunta do início, foi essa consciência despertada em mim que me fez mudar. Mas não teve nenhum fato assim que te deu um insight, poxa, tipo assim, algum incômodo assim inicial? Não, foi assim, é porque eu queria, né, ter aquela história, né, no apóstolo Paulo, né, viu Deus, e aconteceu, porque tem gente que tem muitas histórias, né, sofreu um acidente, viu uma luz, Jesus veio falar com ela, teve uma cura. Eu conheço várias histórias de pessoas que estavam à beira da morte mesmo, assim, desenganados dos médicos. O médico falou, vai morrer, e vai morrer logo, e não sei nem como é que tá vivo ainda. E a pessoa, de repente, teve um encontro com Deus, sei lá, né, uma experiência que ela teve, e ela ficou curada, e nem os médicos conseguem explicar o que aconteceu. Milagre. A ciência não explica, um milagre. Eu queria ter uma história assim, mas não tive. Não foi assim uma coisa tão linda. Foi uma coisa muito natural. Era no final de 2019, eu tava no celular, inclusive, no Instagram, ali rolando o feed e tal, e apareceu uma frase, dessas frases feitas que a gente sempre ouve, sempre vê, e passa direto e vida que segue, mas esse dia mexeu comigo diferente. Já funciona, Diogo. Funciona. É por isso que tudo que você fala vai atingir alguém, seja pro bem ou seja pro mal. Então, é muito precioso isso. E
Aí eu vi assim aquela frase que dizia assim: o ano não vai ser novo se você não for uma pessoa nova. Você já ouviu essa frase? Sim. Acho que todo mundo já ouviu, né? No Instagram é frase de efeito de final do ano, sempre. Os coaches, né? Os coaches gostam muito de falar isso. E aquela frase naquele momento mexeu comigo de uma maneira diferente. Eu já tinha ouvido ela outras vezes, mas naquele momento mexeu. Eu senti assim mesmo como se fosse uma voz que era mesmo a minha voz do meu pensamento, mas hoje eu acredito que era Deus falando comigo, que era um pensamento que não era meu pensamento, mas era com a voz da minha voz, entendeu? Sei muito bem como é isso. É tipo assim, entendo perfeitamente. que Deus fala com você com a tua voz. Ele não escuta uma voz, é muito raro você escutar uma voz de fora, audível, outra voz. Geralmente é o teu pensamento mesmo. É por isso que a manipulação é uma coisa complicada. E é uma coisa séria, porque você manipula uma pessoa pra ela fazer o que ela acha que quer fazer, mas na verdade ela está fazendo o que você quer que ela faça. Essa é a manipulação. Mas ela acredita que é ela, que é o consciente dela, que foi ela que quis. Mas não é. Sempre você é influenciado por alguém ou alguma coisa. E aí, eu falei, eu senti uma coisa falando assim, tipo, você sempre viveu a vida do teu jeito. O que tal agora viver do meu jeito? Entendeu? O que tal agora fazer diferente? Não vai acontecer nada demais. Se você não gostar, no máximo você vai voltar até a vida que você tem. Não é ruim, minha vida não era ruim. Eu tava no meu melhor momento da minha carreira, assim, entrando no estúdio pra gravar um outro DVD. Eu já tava com as músicas já, sabe? Tava tudo assim, tava com a minha 4ª turnê internacional marcada, eu já ia viajar. Em abril de 2020 tava tudo fluindo, beleza. Agenda cheia, tá? Nada. E aí eu comecei, falei, E eu sempre faço, a gente faz aqueles planos, né? Todo final do ano, começo do ano, você pensa, esse ano eu quero fazer isso, né? Todo mundo, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Às vezes tem gente que faz uma listinha, outros só na mente mesmo, mas eu sempre gostava de escrever o que eu queria realizar, né? O que eu quero realizar esse ano. E eu sempre escrevia, ler a Bíblia, eu nunca lia. Mas tu tem alguma formação cristã de infância, pai, mãe? Sim, não, quando eu era criança, eu cantava na igreja, né? Eu cantava na igreja Assembleia. Ah, então a sementinha tava ali já. A sementinha tava lá, né? Sempre. É mais uma estatística que mostra que nossos grandes cantores e talentos, não só do Brasil, do mundo, começaram cantando numa igreja. Começaram na igreja, exatamente. A igreja, ela tem, né, essa coisa de te dar oportunidade, né? Isso é muito bonito. E a maioria começa lá. Eu comecei cantando na igreja. E eu sempre tive vontade de ler, tá? Me aperfeiçoar. Minha irmã mais nova, a minha irmã do meio, é pastora. Né? Hoje ela é minha pastora. É muitos anos já que ela é pastora. E eu sempre ia na igreja dela e tal. Eu tinha vontade, mas eu nunca... Eu começava a ler, eu não entendia, achava complicado. E realmente, pra quem não quer só ir pela obrigação, ou ir só como um livro comum, você não vai entender. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Você entende ela e cada vez que você... Isso é incrível. Cada vez que você lê, você vai entender uma coisa mais e mais diferente. Às vezes eu pego a minha Bíblia, eu abro, tá lá tudo marcado, que eu mesmo marquei, e eu olho, parece que eu nunca li aquilo. Eu falo, Jesus, mas eu fui eu que escrevi aqui, parece que eu nunca li. Porque hoje a consciência já é outra, e cada ano que você vai evoluindo, você vai entendendo diferente. E eu não entendia, então eu desistia. Aí falei, mas agora eu quero. Eu sempre sou muito persistente. Aí comecei a ler, quando eu não entendia, eu botava um dicionário do lado, ia nas palavras que eu não entendia, eu ia lendo, perguntava pra minha irmã, né, pastora, eu nem sei essa parte que eu não entendi nada. Ou então, tipo, sei lá no Antigo Testamento, Deus mandou matar o povo. Por que Deus fez isso? Mas como? Porque Deus não é bom? Por que ele mandou matar as pessoas? Aí eu não entendia nada, né, eu ficava, não entendo. Aí ela ia me explicar o contexto da história, o que tinha acontecido, o porquê do povo, o povo era rebelde, o povo era ruim, o povo matava também os outros e tal. E aí foi acontecendo, e foi questão de meses, assim, quanto mais eu fui lendo, mais a minha consciência foi despertando mesmo. É uma coisa que não dá pra eu te explicar em palavras, eu tô tentando aqui, mas é uma coisa que só você vivendo mesmo pra você entender, entendeu? Você vai lendo e aquilo vai mudando a sua mente. De repente eu comecei a me incomodar com as músicas que eu cantava, com o meu repertório, eu comecei a mudar o repertório. É isso que eu ia te perguntar, foi uma mudança radical? Não foi, tipo assim, foi gradual. Foi rápida. Foi bem rápida, mas foi gradual, tipo assim, cada dia um pouco. Não foi aquele negócio assim, hoje acordei e não quero mais, entendeu? Joga a roupa fora. Não foi assim, foi gradual, mas foi rápido. Foi questão de, sei lá, 5, 6 meses. E aí eu peguei e comecei a me incomodar com as músicas, comecei a mudar algumas músicas no repertório, comecei a me incomodar com as roupas, com o ambiente, com a bebida, com as palavrão. Entendeu? Foi assim, aí foi aquilo que não me incomodava, que não fazia diferença nenhuma pra mim, começou a fazer. Pequenas coisas, entendeu? E eu fui começando a mudar as coisas. Amizades também? Também, as pessoas quando vinham falar, às vezes eu via pessoas chegarem perto de mim só pra falar besteira.
mulherada, né? Chega só pra falar de homem, de coisa. Ah, é isso que mulher fala? Olha aí. Fala muito, né? Olha aí. Muitas mulheres que só estão aí nas baladas só querem falar disso. Quem é o fulano? Peguei fulano, fulano. Olha só. Aí aquilo já começou a me incomodar. Eu já não tipo assim, esse papo bobo, sabe? Então, assim, as coisas. Aí vai se afastando, e é natural. Porque você já quer falar de outras coisas. E aí aquelas pessoas não querem falar daquelas coisas, elas querem falar, né? Aí você vai procurando amigos que têm a mesma visão que você, que quer falar das mesmas coisas, né? Que você quer evoluir. E aí foi assim. Aí de repente veio a pandemia. Bom. Aí a gente foi obrigado a parar. Todo mundo foi obrigado a parar. Não tinha como fazer show, não tinha como, né, sair. Você tinha que ir pra dentro de você mesmo. E isso foi um processo que muita gente adoeceu. Como eu falei até no podcast que eu fui essa semana, um outro, que conheço pessoas, colegas de trabalho, assim, na música, lá no Goiás, que se mataram. Que não conseguiram lidar, entendeu? Mas foi só um... Entende? Difícil. Porque casamentos que acabaram, foi o maior índice de divórcio da humanidade, foi essa pandemia. Por quê? Porque as pessoas, elas pararam de usar capa, elas tiveram que ser elas mesmas dentro de casa, elas tiveram que voltar-se pra dentro e não pra fora, pra agradar os outros, pra trabalhar, pra sair, pra distrair, não, era você, tua família e você mesmo. E nesse processo de eu ter que parar e vir pra mim mesmo, aí que ficou mais forte ainda, entendeu? Porque aí eu comecei a ler bastante, a me aprofundar bastante. O único lugar que estava abrindo era a igreja ainda naquela época. E clandestinamente. Não, alguns lugares, depende. Me fala onde era essa igreja que eu vou denunciar. Lá no Tocantins ainda não tinha fechado. Ah, não? Então, assim, teve um momento que fechou tudo geral, mas tinha um momento que alguns lugares, alguns estados, né, porque quem decidia isso eram os prefeitos e os governadores. Mas não então, foi o genocida lá? O Bozo, não foi ele que tinha fechado? Não foi o que a mídia falou. Foi não, quem fechou eram os prefeitos. Então lá o prefeito não tinha, o prefeito tinha colocado como atividade essencial ainda. Então acho que fechou a igreja lá mesmo um mês e pouco só. O resto, a pandemia ficou toda aberta. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu contou a tua experiência de conversão e que as músicas, o teu repertório que tu tinha, que tu performava lá, começou a te incomodar, por isso tu resolveu mudar. Mas tem muitos artistas por aí que permanecem com seu mesmo repertório, com sua mesma roupa e tudo mais, se convertem, tem uma vida particular religiosa ali, cristã, mas continua porque o discurso é minha profissão, é da onde eu ganho a minha vida e tudo mais. E tem um caso mais específico ainda, que é o da Priscila, que foi uma inversão de conversão. Ela veio de lá pra cá, ela ainda se diz cristã. Aí a gente vai ser mas cancelado. Pelo jeito, o que passou a incomodar ela não foi o repertório do mundo, e sim o repertório gospel que ela tinha. Porque ela passou a começar a cantar músicas do mundo. Na verdade, eu não acredito que incomodou ela, não foi o repertório. Foi a falta de visibilidade. Eu acredito, não a conheço pessoalmente, não posso afirmar, porque não tem como a música cristã te incomodar, porque ela só fala de coisas boas. Ela só te incomoda se você for um ateu e não gostar de Deus, entendeu? Mas se você é uma pessoa da igreja, não é isso que te incomoda, entende? Mas sim essa questão do status, da falta de visibilidade, de dinheiro. Não, sendo que eu usei a palavra incomodar porque tu usou no começo da tua conversão, o teu repertório te incomodava. Sim. Eu não sei dizer se o repertório dela gospel começou a incomodar ela, só sei dizer que mudou. Mudou, sim. Mas é o seguinte, na sua pergunta já estava a resposta. Quando você estava perguntando, você já respondeu. Você falou assim, as pessoas elas têm uma religião, uma religiosidade para elas. A resposta é essa, é religião. Porque Jesus é uma coisa, religião é outra coisa. Entendeu? Eu posso ir para a igreja, eu posso dizer que sou cristã. Antes de me converter, eu tenho até aqui, ó, tatuagem de terço, né? Eu tenho aqui também escrito Deus e tal. Eu ia na igreja, eu gostava de Jesus. Eu me emocionava com os filmes de Jesus, que ele estava sendo crucificado, que ele apanhava, que ele me deixava triste, assim, reflexiva. Eu ia, cantava, achava legal os versículos. Então, assim, se você me perguntasse, você acredita em Deus? Eu ia dizer sim, acredito. Só que você acreditar, por exemplo, eu acreditar que Coca-Cola faz mal é diferente de eu saber que ela faz mal. Eu saber, eu continuo. Eu acreditar, Pepsi. Eu paro. Eu não tomo, por exemplo, mais. Porque eu entendi a diferença do acreditar e do saber. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas acreditam. Nós vivemos num país cristão, onde todo mundo vai falar de Deus, desde pequenininho. Né? Igual você falou, os artistas, principalmente, eles começam na igreja e tal.
E você tem essa cultura, eu acredito em Deus, acredita, tenho fé, Deus é bom, e aí, né, e faz tatuagem, arruma camiseta, adesivo, mas não vive na prática. Então, assim, é muito diferente eu afirmar uma coisa e eu ser uma coisa, né? Até volta a você a questão do casado. Existe o casado que é o casado de verdade, tem um relacionamento legal com a esposa, que é fiel à esposa. Existe o cara que casou porque engravidou a mulher, porque nem ama a mulher, por causa de status, de dinheiro, mas tem um monte de amante, tem uma vida paralela. No status ele é casado, mas na prática ele não é. Você entendeu? E tem aquela moda hoje de casamento aberto, exatamente, o casamento aberto. Então eles acham que Deus é bagunça, que é o mesmo jeito. Então quer dizer que a Priscila estaria num casamento aberto com Jesus? Assim, deixa a Priscila falar, mas vai ser cancelado. A grosso modo, eu diria que sim, porque inclusive até me colocaram numa treta com ela naquele início, porque ela postou um vídeo falando assim, acho que ela estava falando com o Thiago Bravanel, num podcast. Bem nesse início que ela estava saindo, ela falou assim, porque a minha fé não me define. Né? A minha fé não me define, isso não define meu trabalho, não define o que eu faço, né? A minha fé é eu e Deus e tal. E eu comentei nesse vídeo, falei, pois a minha fé me define, é ela que define tudo que eu faço, é ela que define as músicas que eu canto, é ela que define com quem eu vou me casar, é ela que define tudo na minha vida. E aí pegaram, né, meu comentário e pronto, botaram tudo que foi site de fofoca, em site de coisa, criando-se uma treta artificial. Uma treta, assim, que não, porque eu falei uma coisa que realmente, né, você falar, a fé de qualquer pessoa define ela. Seja no que for que você acredita, isso define o que você faz. Por exemplo, vou te dar um exemplo, as pessoas que são, sei lá, transexuais, elas acreditam que elas nasceram no corpo errado. Essa é a fé delas. Isso muda toda a vida delas. Tem gente que arranca até parte do corpo por causa disso. Então, não é impossível você dizer que a tua fé não te define. Então, eu vou te falar, você perguntou, tem pessoas que fazem esse caminho assim e não mudam. Eu vou te falar o que eu acho, o que eu acredito e o que eu vejo. Opinião. Eu vivo, a minha opinião baseada na palavra de Deus. Então, não é a minha opinião da Paula. A minha opinião é que essas pessoas, elas são religiosas. Jesus confrontava pessoas religiosas, ele dava fight com essas pessoas. Se você for ler a Bíblia, tem altos fights de Jesus com pessoas religiosas, que tinham uma aparência religiosa muito boa. Nicodemos? Isso, exatamente, que tinha uma aparência de religiosidade, mas que por dentro, mas que fora entendeu? Da igreja, do templo, não viviam nada daquilo, entendeu? Só professavam a fé. Eu professar uma fé não significa que eu vivo essa fé, porque a própria Bíblia diz que os demônios também creem, né? Os demônios acreditam em Deus, eles sabem que só existe um Deus, e eles, inclusive, têm mais temor do que muito crente, porque a Bíblia diz que eles tremem de medo. E tem muita gente que não, que tá ali em cima na igreja, entendeu? Dando uma de crente e pelas costas vivendo outra vida, não tem temor. Então eu acredito que essas pessoas, elas vivem uma religião, foram ensinadas erradas, ou ainda não tiveram encontro com Deus. Eu não posso afirmar um motivo. Eu te afirmo por mim, porque a palavra do Senhor fala que é impossível você viver igual, né? Você tem que nascer de novo. Sem nascer de novo, você não pode conhecer a Deus. Foi Jesus que falou. Então, se você acredita em Jesus e não acredita no que ele diz, isso é louco. Não, você pode acreditar que ele existiu como uma figura histórica, como um cara legal, mas, entendeu? Ele fala, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que crê em mim, obedece o meu... Não tem como. Não é que você vai ser perfeito. Eu vou ser perfeito, vou fazer tudo que Jesus falou. Não, você vai ter falha. Você vai falhar, mas isso é um acidente, isso não é uma escolha. Entendeu? Por exemplo, você me fala uma coisa, eu não gosto. Aí eu te xingo, sei lá, mas é porque aquilo me irritou. Eu não estava programada de fazer aquilo, porque foi uma reação. Ali naquele calor da raiva, tal, você fez uma merda, né? Né? Fez uma merda no negócio. Isso foi um acidente. Então, a vida da pessoa que vive com Jesus, o pecado é um acidente, não uma escolha. Tipo, agora eu vou, né? Vou trair. Né? Planeja, marca a hora. Catra, hoje eu vou cometer adultério, né? Não é assim, marca. Não é. Porque crime premeditado. Exatamente, crime premeditado. Então, acredito que essas pessoas, elas ainda não tiveram esse encontro de verdade. Ou se tiveram, elas amam mais a vida delas, né? Amam mais as coisas. Porque não é fácil você abrir mão, se você for olhar no olhar humano. No olhar sem amor. Por exemplo, se você não ama uma pessoa, né? Eu digo que eu vou me casar mês que vem, mas antes eu tava solteira e eu ficava pensando, gente, como é que você vai casar com alguém? Passar o resto da vida. É muita onda. Exatamente.
Uma pessoa só, nossa, acho que não quero isso pra mim, não. Eu ficava pensando nisso. Porque, né, segundo Deus, você tem que casar com uma pessoa e ficar com ela o resto da vida. Então, se você for olhar com um olhar sem amor, você fala, não vou fazer isso não vai dar certo, nunca vai dar certo. Aí, de repente, você se apaixona por uma pessoa, que você mais quer ver o resto da vida dessa pessoa. Você não pensa mais que vai dar ruim, vai dar errado, e quando eu não quiser, e quando eu não gostar mais dessa pessoa, mas eu vou ter que gostar, porque amor é uma escolha, entendeu? Então, aí você vê que com o olhar de amor, tudo muda, entendeu? Então, eu acredito que quando você se apaixona por Jesus, tudo muda. Porque é um relacionamento diário. Quanto mais você conhece, mais você ama. Quanto mais você conhece, mais você muda. E é impossível você ser igual. É impossível. Então, essas pessoas que continuam igual, eu te falo a verdade, eu não sei o que se passa na cabeça delas, não. Você viu aquele meme que fala assim, olha pra pessoa e pensa, o que será que passa na cabeça dela? Eu não sei, porque eu penso assim, não pode. Não tem. Não tem como eu estar aqui falando, né, na igreja um dia, santo é o Senhor. Então, e no outro dia eu tá lá falando aquele você falou assim, pô, você é solteiro, porque não sei o quê, né? Porque eu gosto da farra, eu gosto da cachaça. Não combina, você tá entendendo? É uma verdade diferente da outra. E talvez tu falaste na palavra-chave aí, mudança. Agora tá quente. Peraí. Eu pedi pra ele coisar o ar, porque tava... Essa parte vai ser cortada. É preto e branco. Cadê o controle? Tá ali atrás. Tá ali atrás de ti, Ju. Agora esquenta, agora eu tô começando a suar já. É que tu fala se movendo assim, tu fala... Não, tá bom. Tava no 26. Tá, faz essa pergunta aí. Pois é, tu falaste da palavra-chave, a questão da mudança, né? A gente falou da Priscila, tem que falar do PlayStation agora, do PlayStation. Do Yudi. O Yudi que ninguém dava nada, né? Aparentemente, se batizou, se converteu, né? Teve uma perda triste aí, né? O pai dele acabou falecendo, perecendo aí pra pandemia. Mas tu vê que ele não se furta de sempre que tem oportunidade que é perguntado, ele fala da fé dele, da crença dele em Jesus, né? Do que ele faz na igreja, ele não tem vergonha de esconder isso. Exatamente, eu conheço ele é muito gente boa, né? Ele casou agora também, a mesma coisa, quando ele casou foi muito julgado, né? Eu mesmo na época fiquei achando muito estranho, né? Ele se casar com ela, porque ela era uma cantora de funk. Eu fiquei meio assim, eu falei, tá, né, Deus, o Senhor que sabe todas as coisas. E a menina veio pra Jesus e tá a coisa mais linda do mundo, né? Ela também abandonou, ela era uma cantora muito famosa, abandonou tudo, né? E se você vê que como que é? Ela veio, ela era uma cantora famosa, tava no auge, e também quando ela teve esse encontro com Jesus, ela também abandonou tudo, entendeu? E hoje eles vivem os dois muito bonitinho, eu acho. Então é pra você ver que tem que ter muito cuidado, porque a gente vê muitas coisas erradas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né? A gente não pode olhar para as pessoas e querer muito se espelhar nelas, porque as pessoas são falhas, elas podem mudar, elas podem se arrepender, elas podem voltar atrás, né? Tem pessoas que estão dentro da igreja com capa de crente, com tudo de crente, mas que não é. Tem pessoas que às vezes tá vindo e se torna mais do que aquele que, né? Porque Jesus me falou, muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. O que ele estava querendo? Aqueles que estavam lá há muito tempo vão passar, e os que estão chegando agora, que estão com esse gás, com esse amor, vai passar na frente, entendeu? E tem pessoas que realmente estão nessa porque não conhecem, mas uma coisa eu te falo, isso aí eu tenho certeza absoluta, isso não é só eu, mas é bíblico, não, é impossível você ter um encontro com Deus. Uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa que é muito legal, diz que o cara te marcou um encontro, isso é uma analogia, marcou o encontro e atrasou um pouco, chegou lá, o que foi que aconteceu? Chegou assim, batendo, só ali, fazendo assim. O que foi? Não, moço, que eu passei ali na rua e fui atropelado de um caminhão. Me atropelou. Fui jogar 30 metros de distância, mas consegui chegar. E todo mundo ficou olhando assim. Mas como assim que esse cara que foi atropelado por um caminhão foi jogar 30 metros e tá aqui em pé contando a história, nem sujo, tá? Ninguém acreditou. Por quê? Porque é impossível você ser atropelado por um caminhão e continuar igual. É a mesma coisa você ter um encontro com Deus. É impossível. Deus é tipo o caminhão e você é a pessoa. Você tem um encontro com ele face a face, não literalmente, que eu quero dizer, mas no teu coração. E você seguir tua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Não tem como. Tá, aí, não querendo ser chato, insistindo nesse tema, mas voltando pra Priscila. Por quê? Porque eu assisti um vídeo muito recente, a gente tá falando sobre essa mudança, sobre tu ter sentido esse incômodo de continuar cantando as músicas que tu cantava antes. Eu assisti um vídeo recentemente, não sei se tu assistiu, da Priscila, ela foi convidada para ir numa igreja, agora já depois de todo esse processo que ela passou de mudança, e cantou músicas, mais uma vez, entre aspas, do mundo, dentro da igreja. Dizendo assim, olha,
As músicas que eu tô cantando agora, elas não falam de Deus, mas falam de amor, falam de não sei o quê. E cantou essas músicas dentro da igreja e pediu para as pessoas acompanharem ela nas músicas. O que tu acha disso? Tocar uma legião urbana, negócio assim. Eu acho isso. Ela cantou, eu acho, o anjo veio me falar. Ruge. Eu jamais faria. Eu acho um absurdo. Porque eu sempre faço eu pego analogia. Eu gosto de falar para analogias porque as pessoas entendem. É a mesma coisa. Mesma coisa você ser casado e você ter um amante. Aí você vai lá na casa da amante, você vai, passa na rua, compra uma caixa de chocolate pra ela, dá pra amante. A amante vai, come tudo que ela quer e sobra o resto. Pega o resto e leva pra tua esposa. Como se nada tivesse acontecido. Eu trouxe uma caixa de chocolate pra você. O que você acha disso? Estranho. Você não acha uma falta de respeito, de consideração, de tudo? É a mesma coisa. A música não foi feita pra Deus. Essa música que essa pessoa cantou na igreja. Essa música foi feita pra uma pessoa, pra outra. Não foi feita pra glória de Deus. Entendeu? Que é cantado em ambientes que as pessoas estão bêbadas, que as pessoas estão não sei o quê. Aí você pega lá aquele negócio de qualquer jeito, um resto, e vai lá e oferece a Deus como se aquilo fosse algo importante ou se fosse exclusivo, porque Deus, ele é assim, ele requer exclusividade. Não é porque ele precisa da tua exclusividade, mas é porque quando você assume um compromisso, é um compromisso, entendeu? Se você tem um contrato, um negócio com alguém, você tem que ser fiel a isso, entendeu? Você não pode oferecer para Deus que nos oferece o melhor, qualquer coisa. Eu não posso chegar para Deus e falar, aqui Deus, qualquer coisa aqui pro Senhor. Não, eu tenho que te dar meu tempo, eu tenho que dar o meu melhor, e não eu acho. Na minha opinião, eu faria uma coisa dessa. Eu acho isso um absurdo, e um pastor que aceita isso, pra mim, não é um pastor. E uma igreja que aceita isso, pra mim, não é uma igreja. É só um lugar cheio de parede e com som com o nome de igreja. Porque, como eu te falei, falar que é diferente de ser. É igual assim, eu posso falar que sou você. Posso falar que sou um homem. Napoleão Bonaparte. Eu posso falar que sou um homem. Eu me sinto como um homem. Isso é engraçado. Mas eu não sou. A minha biologia, se me enterrarem meus ossinhos daqui 100 anos que eles forem me desenterrar, mulher. O cientista vai falar assim, aqui tinha uma mulher. Não importa se eu era meu partido político, minha religião, não importa. A minha biologia diz o que eu sou. Então a verdade, ela não muda. Entendeu? Então, pra mim, isso não é uma igreja. Isso é qualquer coisa, menos uma igreja. A igreja de Deus. Entendeu? Eu só quero abrir, antes de fazer a pergunta, eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Vão dizer que eu sou exagerada? Vão dizer que eu sou extrema, que eu sou religiosa, que eu sou chata? Vão, mas eu não me importo. Porque essa é a verdade. Não é, igual eu tô falando, não é o que eu acho. Entendeu? É a verdade. Sim. Quero só abrir um parênteses aqui, a gente vai poder fazer a tua pergunta, Diogo. Quero deixar bem claro que o Diogo reconheceu a música e disse quem cantava, cara. O Ruge? Ruge. Mas é porque eu escutei muito tempo na minha época esse Ruge também. Inclusive, não é do Ruge, é uma versão de estrangeira. É uma música em inglês, né? É verdade. Curiosidade, assisto o canal 90. É isso aí. Canal de clipes, né? Eu tô pasmo com sua capacidade de reconhecer esse tipo Fazer de música. Fazer o quê? O professor de história tem que saber de tudo, né? Provar de tudo, é bíblico. Retém o que é bom, né? Retém o que é bom. É muito... Porque assim, você lê a Bíblia, você vai ver, acho que uma vez ou duas vezes só que Jesus dá um grito. Bravo. Mesmo. Nervoso. 2 vezes. Dele perder a paciência. E tudo era voltado à adoração. Todas as vezes que ele perdeu a paciência era voltado à adoração. A adoração é algo muito sério. A música, ela não é simplesmente uma coisa pro teu prazer, ela não é simplesmente a música, ela muda ambientes. Se nós colocarmos uma música aqui, ela vai mudar o ambiente. Se for uma ópera, a gente vai ficar mais calminho. Se for um tuts-tuts, você vai ficar mais animado. Então, você muda as suas sensações. Por isso que todo lugar tem música ambiente. Você viu falar de música ambiente? É o ambiente daquele lugar. Música de academia, música de academia. Música de spa relaxante, é a música de spa relaxante. Baile funk, igreja. Então, assim, a música, ela não é igual esse copo, por exemplo, que é neutro, né? O copo é neutro. Se ele estiver aqui, no baile funk, na macumba, é a mesma coisa. Ele não vai influenciar o ambiente. Mas a música é como se fosse o ar-condicionado, é o termostato. Ela esfria ou ela esquenta, ela muda tudo que está à sua volta. E as pessoas, e Jesus levava isso muito a sério. Deus é o primeiro mandamento, adorará somente a mim. Entendeu? É a coisa mais séria quando o diabo falou pra Deus lá na Bíblia, na tentação, ele falou assim, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. E ela tem um ponto de exclamação, né? E ele fala, está escrito, afaste-te de mim, tipo, basta, porque está escrito, eu só vou adorar a Deus e somente a ele eu vou prestar culto. E show é culto. Todo show, isso eu aprendi com a pastora, que eu admiro muito, a Sarah Shiva.
ela fala muito sobre isso. Todo show é um culto. Querendo ou não, observa. As pessoas estão ali, tem um altar. Só você pensar o que é um culto. Ou será que todo culto é show? Hã? Será que todo culto não se tornou um show? Alguns cultos. Digo, porque a pergunta Entendi o que você quis dizer. A pergunta que eu ia te fazer... Também, isso é forte. Isso É uma série de documentários, tem 3 a 4 reflexão. episódios na HBO, você pode procurar sobre a igreja Hillsong e os escândalos dela, que estouraram recentemente, que é a famosa igreja do Justin Bieber, dessas figuras aí, que nada mais foi do que... Tu falaste que a Priscila foi cantar, no caso aí, parece o mesmo esquema ali. Então, pega um pastor, peraí que eu vou arrecadar dinheiro, eu vou arrecadar mais fundos pra minha igreja, eu trago alguém famoso pra se converter, ficar se apresentando e congregando, aí eu encho a minha igreja e, consequentemente, subo os valores das coisas. Amiga, acontece uma coisa muito triste. As pessoas querem ter a consciência acalmada e não transformada. Essa é a pior coisa. É você querer ser mimado e não transformado. É um passo da nossa geração e que só vai piorar. Você vê que as pessoas, elas querem só, tá tudo bem, você aceita. Hoje em dia, você vai numa escola, numa competição, todo mundo ganha troféu. Você já viu isso? Não pode ninguém perder. Exatamente, pra que você não se sinta. Gente, isso é um absurdo. Eu não posso falar porque tá tendo jogos internos. Eu não vou nem contar. O outro que se ralou. Você tá entendendo? Que se dedicou. Não existe esse negócio nem no céu. A Bíblia diz que é por mérito. Aquele que vencer, aquele que persistir, vai ter um reino, tem coroa pra um, pra outro, tem patentes. Entendeu? Nem Deus trabalha dessa maneira. Né? Ele tá acima de todos. Aí tem os subordinados. E o povo quer que... Isso é mentira, você tá entendendo? Então o que acontece? Eles criam religiões. Lá na Bíblia também fala sobre isso. Que eles criam mestres pra si mesmos. Porque a verdade dá coceira no ouvido. Eles querem... eu quero viver minha vida do meu jeito. Porque se eu me sinto bem, tá tudo certo. E isso é triste. Então, como você falou, eu falei, né? Todo show é um culto. E tem muito culto que é um show. Não tem nada de Deus ali. É só humanismo. É só o homem. O que tu acha da igreja da parede preta? Eu acho legal. Ixi, acho legal. As luzes, máquina de fumaça. Acho legal, porque assim, eu gosto de todas as igrejas. Púlpito de prancha. Acho massa. Sabe por quê? Porque isso daí não é que as pessoas estão colocando o homem no centro. Isso daí é simplesmente para para criar conexão. Porque tem pessoas de vários estilos. E tem pessoas que são... eu tô falando de estilo, né? Não tô falando aqui de pecado. Eu tô falando que as pessoas querem ter a consciência acalmada pelo pecado, não é pelo jeito. Por exemplo, tem teu jeito, eu tenho o meu. Deus não precisa que a gente mude o nosso jeito. Ele só precisa que a gente pare de pecar, porque o pecado vai nos matar. Se eu gosto de brilho, uma corrente, entendeu? Se eu gosto de uma calça mais larga, se eu gosto de pintar minha parede de preto, isso não tem nada a ver. Se eu gosto de uma tatuagem, se eu gosto de pintar o cabelo de amarelo, isso é o meu estilo, isso não influencia em nada. Só que existem coisas que matam. Ódio, rancor, falta de perdão, falta de transformação, né? Você ficar imoralidade, tudo isso, é um prazer momentâneo que te mata, é igual droga. Ai, gostei, tô aqui, doidão, mas aquilo ali vai te matar uma hora, se você caminhar para aquilo, entendeu? Então, a questão da igreja da parede preta, da igreja da prancha, da igreja que usa terno, o que usa saia, aqui não usa, né? Então, eu visito inúmeras igrejas. Tem igreja que o pastor fala pra mim, aqui pra você cantar só se for de saia, pra baixo do joelho. Beleza, pastor, bota uma saia debaixo do joelho. Aqui pode vir de calça, pode vir assim, eu vou. Então, assim, entendeu? Porque é a maneira de ser da pessoa, personalidade. São a personalidade das pessoas. Tem gente que gosta de se sentir bem nesse lugar, tem gente que se sente bem naquele outro lugar. Tá tudo certo. O que eu não posso é viver contra a vontade de Deus achando que tô agradando a Deus. Aí é loucura. Porque tá explícito, muito claro na Bíblia o que não agrada a Deus. E o que agrada. Então, tem gente, por exemplo, eu tô hospedada lá na casa da Lene Bandeira. Vocês conhecem a Lene Bandeira? Minha amigona. Ela canta calypso, né? Inclusive, Lene Bandeira. Queremos você aqui. Amo Não sei se ela vai fazer a ponte. Não, claro que faço, na hora. Ela é maravilhosa. E ela também se converteu. E agora ela canta música gospel, só que ela canta música gospel calypso. Pra você ver que massa. Tinha a Mila Carvalho também, né? A Mila também, a companhia inteira, o Robertinho, todos eles se converteram, Nossa. né? Aí eles cantam a música no mesmo estilo. E tem muita gente que tem preconceito. Porque não é de Deus, porque assim... E eu digo, e aonde que tá escrito que não é de Deus? Mas carimbó não é do Senhor? O problema não é o ritmo, você entende? O problema não é o ritmo da música. Então funk gospel pode? Claro que pode. Passinho gospel pode? Pode. Qual que é a motivação do teu coração? Você tá entendendo? Deus, ele não tá preocupado com essas coisas. Ele tá preocupado com a motivação do seu coração, porque tem um monte Mas e o anjo veio te buscar, não pode?
Porque ela não foi feita pro Senhor. Mas tá falando de anjo. O diabo também é um Lúcifer também era. Exatamente. Cuidado. Tô falando de Cuidado. anjo. Que anjo era esse, né? Que anjo era Cuidado quando eu queria elogiar, inclusive, né? Você é um anjo. Um anjo caiu do Que céu. tipo de anjo? O anjo que caiu do céu é o diabo. Você é um anjo que caiu do céu. Esse diabo sai pra lá. Foi o diabo e um terço, né? Não foi só o diabo, veio um Exatamente. monte de demôniozinho. Então, assim, o problema não é o ritmo. E você tá entendendo? O problema é pra quê? Tudo é pra quê? Porque tem um monte de gente cantando música com pianinho no coração. Tá, agora vamos falar de worship. Tu puxou esse fio, worship. Amo. Não, mas, olha, Gente, eu acho que dos é gêneros... muito difícil uma coisa que eu não gosto, assim. Dos gêneros gospel, eu acho assim que é o que eu menos gosto, porque é aquela coisa repetitiva, que apela É um muito, mantra gospel. apela muito pra emoção, Mas entendeu? depende, não são todas as músicas que são Não, assim. não são todas, mas a maioria do worship, essa casa é tua casa. A letra nossa. é 3 linhas de letra Isso. só. Ela se repete 47, parece O cão arrependido. É, o cão arrependido do Chaves. Não, eu sei, mas se você for ouvir as músicas hoje do mundo, é a mesma coisa. Pois é, Então, então... tipo assim, de repetição, a questão é, como eu te falei mais uma vez, qual que é a motivação? A Bíblia, se você for ler os Salmos, tem Salmos que se repete a mesma coisa do começo até o fim. Mas eu aposto contigo que não é o tanto de repetição dessa casa é minha casa. Não, é a mesma coisa. Tipo, você vai ler o Salmo inteiro, tá falando a mesma coisa. Em todos os versículos, tipo assim, porque Deus fez a lua e o céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é lindo, mas é porque a sua misericórdia repete. Pergunta e resposta. Mas aí tem um propósito nessa narrativa dentro do Salmo. Mas sim, mas a música Ele também tá tem dizendo um por que propósito. aquelas coisas aconteceram por causa de Deus. Uhum. Agora, essa casa é tua casa, nós fizemos ela pra você, Jesus. Uhum. Isso se repete 47 vezes. Eu já escutei uma Você crítica. Eu aposto que até mais. Eu já Tô escutei. chutando por baixo. Eu já escutei, porque a gente tinha banda aí no passado Uhum. distante. Não tô Dizia vendo. eu, né? Uhum. E era uma das nossas críticas, inclusive, porque quando a gente pega, por exemplo, os hinos da harpa, né, que o pessoal odiava, mas tu olhava a letra, pelo amor de Deus, Uhum. letras poéticas, lindas, que realmente de adoração. Com certeza, até hoje. Nós tínhamos músicas ali que estavam na época de Cassiane, no auge, ali em Barros, no auge, Uhum. também lindas, bacanas, etc. Uhum. Passou-se um tempo e entrou, né, chegou diante do trono que trouxe essa Uhum. vertente aí de worship pro Brasil e outros ministérios vieram. Uhum. Que a gente percebeu, peraí, a letra são 5 linhas de letra, só fica repetindo até dizer chega, Uhum. pô, é chato. Mas Pro igual eu músico te é falei- bacana, que ele fica ali improvisando. mas agora eu te falei, é uma questão de gosto, né? Eu, É. por exemplo, eu não, assim, na minha casa, eu não escuto muito worship. Mas se tocar, se eu estiver na igreja, tocar, eu vou do embalo ali, entendeu? Eu concentro em Deus e vou embora. Então, assim, igual eu te falei, é tudo uma questão de o porquê, entendeu? O porquê é mais importante do que o como, entendeu? Por exemplo, por que eu estou, sei lá, por que eu vim aqui hoje? Por que eu vou na igreja? Por que eu faço o que eu faço? O porquê é mais importante do que o como. Você entendeu? Como eu vim, não importa. Vim de Uber, vim a pé, vim de cavalo. Entendeu? Não importa o porquê. Então as pessoas, às vezes, elas são preocupadas mais com o como do que com o porquê. Entendeu? Mas como? Como que fulano faz isso? Não importa, mas por quê? Tá, mas e se eu Entendeu? perguntar por que é assim? Hã? Por que repete tanto? Sei lá, quem compôs, né? Eu não faço Eu ideia. já vi uma crítica nisso também, absurda, Vou né? fazer as pessoas decorarem, não sei. Isso eu tô falando porque eu vi aí, não concordo, né? Mas eu vi essa Moda, é crítica. a moda do momento. Então, assim, vai mudando. O pessoal falando o seguinte, que na verdade foi uma vertente que nada mais é Uhum. do que um mantra ali indiano, Uhum. só que gospel, ocidental, e tem a ideia de tu ir manipulando os sentimentos, fazendo toda uma carga emocional no crente pra fazer ele puxar a sardinha ali pro lado certinho, e os próximos vai estar é apenas manipulação de E sentimentos. a Bíblia também fala sobre palavras repetitivas, isso é quase uma reza. Não, ele não fala sobre, não nesse sentido, né? Ele fala de você, tipo assim, você ir orar, né, dentro do seu quarto e você ficar, tipo, falando a mesma coisa, achando que aquilo ali Por muito falar, Deus vai Não, ouvir. exatamente, tipo assim, palavras vãs, né? Tipo assim, você tá ali enchendo linguiça, entendeu? Você nem tá concentrado, você nem tá conectado com Deus, você tá ali só pra passar tempo, pra cumprir o protocolo da religiosidade. Porque a religiosidade é um câncer. É sério. Às vezes a pessoa sai do mundo, assim, né? Sai do mundo. E aí o diabo tira a febrinha dele, mas mete um câncer, que é a religiosidade, que é pior do que as outras coisas. Bota Deus numa caixinha e Deus só age desse jeito. Deus só faz se for isso. Como se a pessoa pudesse saber quem Deus é, o que Deus faz, como ele vai fazer. Não
tem como você colocar Deus numa caixinha e falar assim, entendeu? Eu só posso saber o que ele faz da natureza dele. Tipo, ai, Deus, ele é amor, ele é amor. Deus, ele é bondade, ele é verdade, não existe mentira nele, não existe trevas nele, então existe as características de Deus. Dentro dessa característica, ele vai trabalhar da maneira que ele quiser. Tipo, eu me converti por causa de um post na internet. Então, olha só como que Deus agiu comigo. Sabe quem postou? Tem outro que, igual tu falando, tem outro que quase morre, que vê uma luz. Outro, sei lá, acontece, quase o pai morre, alguém da família. Gente, é em N maneiras. Deus, ele vai falar contigo da tua maneira, ele vai falar contigo da tua maneira. Então eu não posso simplesmente dizer, ai, fulano é de Deus, porque olha, com ele foi assim, mas comigo foi assim. Então quer dizer que tem que ser do jeito que foi comigo, tem que ser do jeito que foi com você? Não, entendeu? Ele vai fazer com você diferente. Mais uma coisa você vai saber. Quando é de Deus, qualquer um sabe e entende, cara. Qualquer um entende, porque é diferente. Entendeu? É puro, é bonito, é belo. As coisas de Deus é harmoniosa. Você olha, por exemplo, olha pra natureza. Tu chega diante de uma paisagem, sei lá, tu chega aqui e olha uma paisagem. É tudo harmonioso. É o verde mais clarinho com o verdinho mais escurinho. Tipo, não tem nada destoante, assim, bizarro, esquisito. O céu, o degradê no final do dia. É tudo perfeito, harmonioso. Tu olha o corpo humano, funciona tudo. Não tem nada, tipo assim, um braço que nasce no meio da cabeça. Não é uns trem esquisito, entendeu? Não tem nenhuma pessoa neon, nenhuma pessoa vermelha. Todo mundo tem mais ou menos... É tudo harmonioso. Então as coisas de Deus são assim. Não tem como você olhar uma coisa de Deus e dizer assim, isso aqui não é de Deus. Você entendeu? Porque você sente que é. Você sente, é natural. Aí, tem as pessoas que gostam de manipular as coisas? Tem, mas quem tem discernimento e relacionamento, conhece o cheiro de longe. Vê, fala... Você tá entendendo? Tipo assim, é como se fosse um cheiro, assim, né? Esse negócio não tá certo. Aí você nem entende. Eu vou te falar, por exemplo. Eu comecei a me relacionar com Deus. Aconteceu coisas comigo que eu achei muito... Eu falei, depois com o tempo eu fui entender, falei, gente, como é que pode? Deus não deixa a gente enganado mesmo. Eu escutei a música de algumas pessoas que são gospel famosas na época. Não vou falar os nomes aqui. Kemuel! Não vou falar os nomes. Acertei no chute! De algumas pessoas que eu não conseguia ouvir. Fechava meu coração. Eu não sabia nada do meio. Eu não conhecia as coisas. Eu tinha acabado de começar, não tinha discernimento, não tinha entendimento de nada. Alguns pregadores, alguns pastores, algumas músicas de alguns cantores, eu escutava. E eu não sei te explicar, mas eu senti assim... Sabe aquele negócio, pula essa música? Eu não conseguia, eu não sentia a vontade de ouvir, eu não sentia aquele negócio assim, igual umas outras que eu ouvia e eu... Ai, que legal. Não, aquele negócio me travava assim o coração, é como se... Eu não sei te explicar. Aí, pá, o tempo foi passando, aí eu comecei a conhecer mais do meio, conhecer mais as pessoas, comecei a ver as histórias, os escândalos aparecer, Kleber Lucas! Eu falei, Jesus, como que é as coisas? Eu não tinha de ser mais, Deus não te deixa enganar. Sim. É igual tem muita gente que casa errado. Eu converso com muita gente que casa com a pessoa, mesmo dentro da igreja, depois quer divorciar. Ah, mas por que Deus deixou? Aí esse tempo atrás até conversei com uma pessoa que fez isso. Ah, mas por que Deus permitiu? Eu falei assim, pera, deixa eu perguntar. Mas você não sentiu nada, assim? Certeza que Deus nunca te mostrou nada dessa pessoa. Eu não acredito nisso, Deus não é assim. Se você tem um mínimo de relacionamento com ele não te deixa enganado com nada. Aí a pessoa falou assim, teve um dia que aconteceu. Eu falei, então tá bom. Então você insistiu sabendo que se você fosse, aconteceria isso. A pessoa então não foi Deus, porque Deus ele te mostra, sabe? A gente já tem um sentido muito não é coisa de fantasia, lenda urbana. Até quando você não é cristã, mas quando você é pior ainda, sabe? Quando a mulher fala assim, deixa eu te perguntar uma coisa que ela já estava com as provas. Já pensou ser casado com uma irmã do Coque? É a pior coisa. Irmã de Saião. Deus revela no sonho. Tu casa com a irmã do Coque, tá ferrado. Você não pode. Não, se você for andar certinho, você não tá ferrado, né? Mas dá do mesmo jeito. Se você quiser andar fazendo coisa errada, você tá ferrado, porque sente. Sabe quando você sente que tem uma coisa errada? Deus, ele mostra as coisas pra gente, não tem como. Então, o que nós estávamos falando mesmo? Olha só, vamos lá. Não, deixa rapidinho ali. Tem um caminho que a gente já falou do pessoal que começa convertido e se desconverte, enfim. Mas tem uma coisa muito interessante que foi o fenômeno que a gente percebeu uns anos atrás, de um louvor do Regis Danese, né, que ele entra na minha casa, que virou um fenômeno no Brasil, saiu das igrejas e todo mundo cantava nas festas. Sim, até eu já cantei nas festas. O pessoal lá bebendo, aí cantava, louvava, aí voltava depois a música toda. Como explicar esse fenômeno, cara?
porque Deus, Deus, olha, existe uma coisa chamada graça comum. Deus, ele tem uma graça comum com todos. Deus ama todo mundo, até os que não amam ele ama todos. Por exemplo, chover. Chove. A Bíblia diz, chove na cabeça do justo, chove do injusto. Não é porque tem a casa de um crente, vai chover só lá. Se fosse assim, todo mundo ia querer ser. Tá doente, só os que é do mundão que fica doente, os crentes não ficam. Mas é só falando que sofre, os crentes não sofrem. Não, existe a coisa que Deus deu um mundo aqui para nós vivermos. Então existe pessoas na face dessa terra hoje que são pedófilos, abusadores, são estupradores, estão vivos aí, ó. Chuva tá caindo na cabeça dele, ele come, entendeu? Ele dorme, ele tem a saúde. Deus deu a oportunidade para todo mundo igual. Entendeu? E qual foi a pergunta mesmo? A pergunta, como é que explicar esse fenômeno da música do Regis da Danese? música. Então, essa graça comum. Deus, ele se apresenta a todos. Todo mundo tem essa curiosidade de Deus. Deus, nós viemos dele. Ele nos criou. Então, todo mundo sente essa coisa e sente vontade de adorar. Porque Deus colocou essa sementinha no coração de todo ser humano. Por mais ruim que seja. Ele sente a necessidade das coisas. Todo mundo sente paz quando tá na natureza. Sente ou não sente? Sente. Quando você vai nesses espaços, só tem jardim, tudo. A natureza, ela te traz paz. Por quê? Porque a natureza revela o Criador. E a gente se sente bem onde Deus está. Todo ser humano, por mais ruim que ele seja, ele se sente bem perto das coisas de Deus. Então, é isso. Aí Deus se manifesta. Então, por isso que as pessoas são indesculpáveis. Mas porque eu não acredito em Deus. Nunca ouvi falar de Deus. Nunca ouvi falar de Deus. Porque Deus é mau. Porque tem tanta maldade no mundo. Porque se existisse Deus existisse, não existe tanta maldade no mundo. Só que existe a escolha. Pessoas que escolhem viver longe de Deus são pessoas que escolhem ser ruim. Ele deixa você fazer o que você quiser, para que depois chegue naquele dia lá que você estiver diante dele, a pessoa diz assim, mas eu fui obrigado. Eu só tô aqui hoje diante do Senhor porque o Senhor me obrigou a ser bom. Eu nem queria ser. Então desce. Exatamente. Ele vai fazer você livre. O amor de verdade, ele te deixa livre. Então, existe esse fenômeno, né, de músicas que saem, e principalmente essa música, porque ela fala, entra na minha casa, entra na minha vida. É um convite para Deus vir. Né? Do mesmo jeito que Deus nos convida, nós também convidamos Deus. Então acontecem essas coisas, mas são fenômenos emocionais, né? Porque as pessoas, elas sentem aquilo ali, depois elas se fingem de doida, como se nada tivesse acontecido, se Deus não existisse, e continuam vivendo. Mas dizer assim, eu nunca senti Deus nunca falou comigo. Tem gente que fala assim, eu queria ouvir a voz de Deus nunca falou comigo. Fala, você que não quis dar ouvido. Mas ele fala. Basta você olhar pro sol todo dia que ele vai te falar alguma coisa. Você ouve uma música, ele fala com você alguma coisa. Entendeu? Todos os dias Deus fala, a pessoa fala isso, não tem nem Bíblia em casa. Se você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você na mesma hora. Então, assim, Deus fala, as pessoas que não querem saber. Mas quando é que isso é uma música cristã que chegou através da vontade de Deus ali na festa para aquela pessoa ser tocada por Deus? É uma linha muito tênue entre chegar para tocar a pessoa e ser só deboche. Porque muitas vezes é só deboche. E eu falo isso porque eu já presenciei esse deboche. Eu tava num lugar desses assim e tal, todo mundo, meus amigos lá, e a gente, com todo aquele background de ser da igreja e tudo mais, mas lá no mundão. Mas curtindo a festa normal ali, e do nada começa a tocar 500 graus de puro fogo, santo e poder. Cassiane, no fogo, eita, no meio da festa. Caramba, e qual era o ritmo? A música mesmo, música mesmo começou a tocar. E aí quando eu vejo todo aquele pessoal do mundão dançando e se soltando lá, sabe? Aí nessa hora que a gente tava todo mundo se divertindo, eu e meus amigos lá, e a gente que tem esse background da igreja, a gente parou, tipo assim, congelou, tipo, opa. O temor, né? Aí a gente foi pro cantinho da parede e ficou lá assim. Quando terminou a música, a gente voltou. Mas quando no momento que tocou aquela música, a gente travou, porque, tipo, era deboche. Tem essa. Por exemplo, existe um movimento, porque o diabo é sujo, né? Ele debocha, ele quer debochar das coisas sagradas. Você vai ver, é uma coisa que eu reparei muito, depois que eu me converti, não reparava antes. Você vai ver muito essas cantoras muito famosas, mulheres em festas, o que elas mais usam parece que é uma coisa demoníaca, é crucifixo, um colar bem grande com crucifixo invertido, usando símbolos religiosos no deboche. Isso é uma estratégia do diabo, porque as pessoas são usadas, existe uma grande diferença entre ser possuído pelo demônio e ser usado por ele. Do mesmo jeito que tem pessoas que são usadas por Deus, mas não são de Deus. Tem gente que... Deus usou uma jumenta, né? Exatamente. Às vezes Deus chega, vai te abençoar, ele vai usar porque pessoas. Ele não vai descer do céu com a varinha e vai fazer nada pra você, que não é mágica. Ele vai usar pessoas. E às vezes você tá na rua. Já aconteceu várias vezes comigo, tá na rua, estoura um pneu, cai alguma coisa, machuca, aparece alguém do nada, entendeu? Às vezes tá passando alguém, Deus toca no coração daquela pessoa, vai lá e ajuda. A pessoa vem e te ajuda. Às vezes a pessoa nem conhece a Deus, mas Deus usa pessoas.
Você tá entendendo? O diabo também usa pessoas por influência. Sabe aquela voz? Você vê aquele desenho que tem um anjinho, um capetinho aqui do lado? É tipo aquilo. Entendeu? Você tem a sua consciência boa e ruim aqui. E aí o diabo usa as pessoas para debochar do sagrado, para inverter símbolos, entendeu? Você vai ver mesmo a Madonna, que é uma cantora satanista declarada, enfim. Ela usa símbolos, né? Esses dias ela lançou um clipe, negócio de com coisas de criança pregada nela, né? Tudo de negócio de aborto e crucifixo investido, e sempre usando símbolos sagrados para zombar. Entendeu? Então o diabo ele vai querer zombar de Deus e ele vai usar a gente para zombar de Deus. Quando você desperta a sua consciência que você vê, aí vem o arrependimento. Eu mesmo, quantas vezes eu usava, às vezes, roupa, aquele decotão, um crucifixo desse tamanho aqui. Aquilo é diabólico, porque Deus não tá ali, e a cruz é o símbolo sagrado da morte de Jesus. Então, né, eu vejo muito isso hoje, muito mesmo, porque hoje eu observo aquelas mulheres lindas, maravilhosas, perfeitas na festa, assim, bem sensuais mesmo, com um colar de um crucifixo desse tamanho pregado aqui, ou um brinco, ou uma tatuagem aqui, parece piada. Parece deboche. Existe o deboche, a gente, é por isso que eu te falei que é a diferença, porque o demônio crê que treme de medo. E tem gente que não tem essa consciência e debocha. E tu viu o clipe do Pablo Vittar que meio que emula essa música? Não vi. Ah, é um que fala do rajadão? É. Não, eu não vi, não. Eu só ouvi a primeira vez que eu vi esse clipe foi a mesma sensação que eu tive. Porque não é 500 graus de poder, não é a mesma letra, mas ao mesmo tempo porque é a mesma batida, é a música, entendeu? Eu olhei assim, meu Deus, é a 500 graus. Mas eu vejo assim, Deus ele é tão bom, sabe? Ele é tão bom, ele dá oportunidade pra todo mundo que essas pessoas, eu fico vendo, imaginando, e Jesus falando igual ele falou pra aqueles caras que mataram ele, né? Sabe, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Eles não têm noção. Porque a partir do momento que você tem noção do que é o mundo espiritual, cara, você não brinca. Cara, eu tô descobrindo, ultimamente eu tenho estudado muito sobre isso, tenho vivido muitas coisas. Você não brinca. Cara, uma palavra que você fala, uma palavra, ela tem tanto poder. Uma palavra. As pessoas brincam com palavra, com ações. Uma palavra desencadeia coisas no mundo espiritual que às vezes vai ecoar na sua vida por gerações. Uma palavra de maldição que você lança para um filho teu. Não existe bruxa muda, né? Isso, uma palavra, né? Porque palavra tem poder. Se você fala, você tá estressado ali com teu filho, você não vai virar nada nessa vida, você não presta. Cara, aquilo ali você já amaldiçoou teu filho. Espelharmos. Poxa, assim que eu trato meus alunos. Desculpa, meus alunos. Não vou mais tratá-los de meu perdoe, seus demônios. É muito sério. Então as pessoas não têm noção, porque o mundo espiritual é tão real quanto nós aqui. Sim. É real. Então, assim, coisas que nossos pais fizeram, nossos avós, bisavós, refletem na nossa vida até hoje. A gente pega, por exemplo, né? Você não tem culpa de ter nascido com a sua cor. Eu não tenho culpa. Você não, gente, pelo amor de Deus. Sim, mas o Twitter vai comer. Eu nem tô pensando nisso, eu vou falar de mim então, né? Eu tenho culpa. Pode continuar, prossiga. Eu tenho culpa de ter nascido com Continua comigo. Nem ele tem culpa, coitado. Continua. Ou tipo sanguíneo, sei lá, é o positivo ou negativo. Não é nem eu sei, eu esqueci já. Você não dá, né, a cor dos olhos, você não pediu pra nascer dessa maneira. Eu já sei com essa cara de bicho. Nasceu feio assim? Pois é, né? E daí? Né? Então todas essas coisas você não escolhe, são heranças genéticas. Você nasceu conforme teu pai e a tua mãe. É impossível, não tem jeito de você fugir disso aí. Então, da mesma maneira que você herda... Sou transbranco. Eu sou transrica. Eu pobre sou que uma acredita pobre, que é rica. Sim, no corpo Pobre e soberba. Eu dou uma rica no corpo de pobre. Pobre e soberba. Exatamente. E o que acontece? Você recebe heranças. E seja ela tanto no físico quanto no espiritual. Então, às vezes, coisas que você pode observar que às vezes família que tem um suicídio na família, todo mundo, tem gente aquela família suicida. Existe divórcio, todo mundo de você, né? Existe depressão, todo mundo. Existe aquela doença hereditária, sei lá, câncer, a avó teve, a mãe teve, a filha teve ou não teve. Você tá entendendo? Herança, você não pede pra ter isso. Assim, por isso que a Bíblia fala que Adão pecou e nele todos pecamos, porque ele é o nosso pai. E nossa mãe Mas a culpa não era da Eva? Não, dos dois. Não, a Eva que comeu, enxerida, tinha nada que ficar conversando com a cobra alheia. Mas a ordem era pro homem, não era pra mulher.
Mas foi a Eva que deu. Mas a ordem era pro homem. Mas quem foi que Tanto que Deus foi pedir. Então vocês vigiem. Quem foi que a serpente enganou? Vocês vigiem, porque quando vocês se casam, a responsabilidade de quem é o cabeça é o homem. Mas se ela via falar, olha, a serpente mandou comer. Eu falo, não. Come só tu. Não, você diz, a gente diz isso, mas eu tenho uma coisa comigo que eu comecei a Adão era gado demais. A gente culpa tanto eles, né? Mas a gente, no lugar deles, faria igual ou pior. Adão foi muito gado. A gente hoje tem a oportunidade, né? De fazer o certo e a gente não faz, na maioria, na mais 99% das vezes. A gente fazer o que é certo. Então, assim, essa natureza, né? E a Bíblia ainda diz que eles eram como crianças, eles foram enganados. Sim, a inocência plena ali, né? Exatamente, eles foram enganados, né? A mulher foi enganada mesmo. Então, assim, a gente hoje não tem essa inocência. A gente tem a malícia, a gente tem a Bíblia, tem o Espírito Santo, tem Jesus, eles não tinham nada. Nasceu no Brasil. E a gente nasceu no ainda Brasil. assim se engana, né? Cai no engano. Então, essas heranças vêm, entendeu? No mesmo, assim como no mundo espiritual. Então, é muito sério. E nunca quando você começa a... exatamente. Herança Quando, nunca é dinheiro. Exatamente. E dinheiro, boa. por exemplo, se você tinha um pai que era sei lá, traficante, era, né, corrupto, enfim, um político corrupto, e juntou muito dinheiro. Aí ele morreu. Pela lei, é natural. Não tem como você fugir disso. É tudo teu. É tudo teu. Entendeu? Aquela herança carregada de sangue, de coisa. Tu vai, aí de repente tu fala, ou tu quer falar, top, é meu, vamos usar. Vou lavar esse dinheiro. Exatamente. Não fiz nada, vou herdar, mas é teu. Se tu realmente entender quão errado foi aquilo, quantas pessoas sofreram, quanto sangue foi derramado por aquilo, tu pode renunciar. Tu pode. Vai lá no cartório, lista todos os bens, fala, renuncio coisa por coisa doa. Mas você pode não receber essa herança. No mundo espiritual é a mesma coisa. Através de Jesus você pode renunciar a tudo isso. Foi isso que o Pigor fez no Ghost. Você pode renunciar dinheiro. As maldições. Ah, na minha família teve divórcio até aqui, até em mim, em nome de Jesus. A partir de hoje não vai ter. E você, entendeu? Quebrar isso aí. Ah, e teve suicídio, teve, sei lá, várias coisas, né? Homossexualidade. A partir de mim, daqui pra frente, eu vou quebrar isso aí, porque o sangue de Jesus é poderoso pra isso. Então, o mundo espiritual é muito pesado. As pessoas não têm, infelizmente, noção. É por isso que eu creio que Jesus disse o que disse na cruz. Pai, perdoa eles não sabem. Não é que eles não sabiam, eles sabiam que estavam matando uma pessoa. Você tá entendendo? Existe uma diferença entre você saber e saber, entendeu? De verdade. Por exemplo, eu sei que aqui tem água, mas um pouco você bota um veneno aqui dentro. Eu só penso que é água. Rupinol. Exatamente. Eu só penso que é água, mas o veneno tá aqui, você tá entendendo? Então, existe uma grande diferença entre eu saber o que eu tô fazendo e realmente saber. Então, ele sabia que tava matando uma pessoa, estavam zombando, tava fazendo graça, cuspindo na cara dele, achando que ele era um bandido, um idiota, qualquer, um falso profeta, como tantos outros que eles mataram. Mas eles não tinham noção do que eles estavam fazendo, entendeu? Então, hoje eu vejo assim, essas coisas, eu penso, eu prefiro pensar igual Jesus, sabe? Eles não sabem. Não sabe, porque eu não sabia. Eu fazia cada coisa, eu falava, Jesus, quando eu fiz esse texto mesmo, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Porque eu nem era católica. Eu nunca fui católica. Olha, ela nem era católica e fez um texto. Pra você ver, eu fui lá, aí eu queria fazer só essa frase. E a mulher lá, eu tinha ganhado a tatuagem. Ela falou, mas tem que fechar. Eu falei, não, mas pode deixar essa escala. Não, tem que fechar, que vai ficar bonito. Aí eu falei, mas fechar como? Ela, tem que ser com uma coisa que combina, um símbolo religioso, não sei o quê. Ah, olha isso aqui. Aí mostrou isso, tem um terço aqui e tal. Acho que ficou legal. Eu falei, faz aí. Tipo, pelo menos não foi um palhaço. Exatamente. Eu não sabia, eu poderia ter colocado um raminho de flor, qualquer coisa, mas eu fiz o... Então, assim, a gente não tem noção das coisas, você tá entendendo? Então, é por isso que Deus é bonzinho com a gente, que ele tem misericórdia, que ele dá segunda chance, segunda chance, segunda chance. Todo dia que nasce o dia é uma segunda chance, né? Todos os dias que amanhece, você tem uma segunda chance de fazer melhor e diferente. Basta você querer. Entendeu? Então não tem como as pessoas dizer que Deus é mau, que Deus não tá vendo, que Deus não fez. Deus é bom e ele te dá a segunda chance, é que as pessoas não querem. Aí depois, tá tudo dando errado, elas vão culpar quem? Deus, que não, elas nem consultaram Deus pra fazer a merda, cagada. Aí faz o que quer, dá tudo errado. Ai, Deus, por que o Senhor deixa Deus? Tá tipo assim, né? Tem nada a ver com isso, Otário. Você que escolheu, entendeu? Você que escolheu. Então, Deus é bom demais. É pela misericórdia, porque eu te falei, eu não sabia o que eu tava fazendo. Tanta coisa. Isso aqui eu te dei um exemplo. Posso te dar 1 milhão de exemplos de coisa que eu fiz, que eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Tu tava muito nessa cena aí de cantor e tal, geralmente gospel e tal. Gospel já, desculpa, sertanejo, etc. Sim. E uma dúvida que eu tenho, esse pessoal, eles vão pra festa, etc, tocam com uma galera que vai se divertir, beber, encher a cara. Mas eles mesmos, ali, sem citar nomes, obviamente, a maioria desses cantores e cantoras, eles também ali
usam, não só a questão do álcool, de drogas e coisas desse tipo? Sim. 98%. Até o Gustavo Lima aí. E você? E você? Puxa lá o baseadinho, a maconha. Sem citar nomes, né? Sim, 98% fazem, infelizmente. Entendeu? Esses são os exemplos da Eu galera. era uma das pouquíssimas que não fazia, porque eu acho que eu tinha essa base. Livramento mesmo. Nunca entendeu? puxou Não falta, tererê? não é falta de oferecer, de ter acesso, não. Porque quando você quer fazer merda, meu filho, acesso é o que mais tem. Esses dias eu tava na igreja, tava conversando com as meninas que era ex-viciada em drogas, né? E a menina falou assim, algum dia você faltou a droga? Não, tinha dia que não tinha nenhum real. A menina perguntou, né? Tinha dia que você não tinha nenhum real, nada. Mas aparecia, não é verdade? Aparecia na porta da sua casa alguém oferecendo. Não, toma. Pra fazer o que não, entendeu? O que não presta, você não, mano. Verdade. Você tem. A pessoa aparece aqui, ó. Te entregando. Na tua porta. Fazer o que é bom é difícil, mas o que é errado é o acesso Paula, fácil. é uma coisa muito... E é muito e é por isso que eu digo, é muita ilusão. As pessoas ficam vendo na televisão, e aí pensa, fulano, que teve uma história, ai, coisa linda, olha lá a família, olha a foto bonita com a esposa. E eu sei, por trás não é assim, entendeu? Só capa. Só traição, mentira, droga. A pessoa toma remédio pra dormir, pra acordar, tudo depressivo, tudo fazendo terapia, tudo triste. E aí na frente todo mundo, e aí as pessoas se iludem, porque eu sei, porque eu era assim. Eu quero ser famosa, porque olha lá o fulano, que a gente vê a mídia, né? Olha lá o fulano, tem até filme da vida do fulano. Ai, que maravilhoso, isso é lindo. Entendeu? Tem tudo. E aí você vai ver a realidade. Não é assim. Não é assim, entendeu? É mentira. Então chega um ponto que você tem que escolher. Você quer viver uma mentira ou você quer viver a verdade? A verdade, por mais duro que seja. Entendeu? Porque a vida é uma só. Se você tem uma só vida nessa terra, você viver a única vida que você tem uma mentira para agradar os outros, que não... Porque assim, status é isso. É você ser quem não é, gastar o dinheiro que você não tem para agradar quem não gosta de você. E quem nem te conhece. Porque quem te conhece de verdade, que é a tua família, que você não precisa provar nada pra eles, eles estão vendo. Você tá entendendo? Que não é nada daquilo. Aí de vez em quando você vê os escândalos, mas fulano, do nada separou, do nada. Quem tá lá nos bastidores tá vendo. As traições, as mentiras, a droga, falta de respeito, trata a mulher igual cachorro, entendeu? Porque tem a mulher que quer, tem um homem que quer. Então, às vezes o outro tá numa crise, nem todo mundo é legal, nem bonito todo dia. Aí trata o outro com desrespeito, entendeu? Tá aqui postando textão romântico, vai mandando direct pra todas as mulheres do Instagram bonita. É a vida. Então chegou um ponto que eu falei, cara, eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero viver isso, não. Eu quero ter uma família, eu quero ter uma vida de verdade, eu não quero isso aqui. E eu sabia que naquele lugar eu nunca ia achar, porque eu não conheci, naquele meio, todos os homens que eu conheci eram infiéis. Todos, eu não conheci nenhum. Infiel. Por isso que tem tanta música, né? E eu falava, gente, tipo, o único lugar que eu conhecia dos homens fiéis era na igreja. Mas eu acho que isso tudo é profissionalmente, é pra poder ter mais letras, mais ideias pra escrever. Não, a letra só reflete o que já tá no coração. Porque a boca fala que o coração tá cheio, ó. Tim Maia dizia que é o melhor compositor aquele que leva chifre. Ele tá mais inspirado pra escrever. Vou citar aqui um autor top, né? Jesus Christ. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você quer conhecer uma pessoa, observa o que ela fala. Observa, mano. Se você vê uma pessoa falando, homem não presta, as mulheres, tudo homem presta. Mas isso aí são feministas. Não, qualquer mulher do mundo, não é só feminista. Porque as experiências, entendeu? Sim. Foi traída, foi enganada, foi passada pra trás, acreditou e sofreu. Só fala disso, porque tá com o coração amargurado, doente, não precisando de carinho. Entendeu? Não se curou, tá uma ferida desse tamanho. Aí vem uma pessoa que só fala de, eu tenho isso, eu quero comprar aquilo, só pensa em dinheiro. Entendeu? Então, não adianta, você vai falar aquilo que tá no teu coração. Foi Jesus que falou isso é um fato. Eu, por exemplo, eu só falo de Jesus, não é porque só no meu coração só tem ele, mas é a minha motivação. Eu não consigo, se eu sentar num lugar, o assunto vamos falar de outras coisas? Vamos, porque também eu não sou bitolada. Mas vai virar pra isso, entendeu? Eu vou começar falando de outra coisa, e aí vai sempre voltar pra isso. Combinar na mesma coisa, porque não tem como. A boca fala do que você tá cheio. Com certeza. E é uma coisa interessante aí, tu pegaste aí, ainda agora falando dessa questão do uso de drogas, que é engraçado porque todo mundo que critica, principalmente na internet, que todo mundo virou crítico, né? Especialista em alguma coisa. A internet deu voz aos idiotas. E adoro Vídeo nós aqui.
E adora criticar muito a igreja, mas se esquece que não aparece aí na televisão que você assiste o trabalho social que a igreja faz. Exatamente. Quantos por ano saem das drogas porque encontram Jesus na igreja? Exatamente. Quantas cestas básicas a igreja... Quantas pessoas que estão a ponto de suicidar, né? A igreja não faz um trabalho, consegue resgatar essas pessoas aí, né? Cestas básicas, ações sociais. Por que você acha que as igrejas são isentas de impostos? Muita coisa. O governo... Eu era amiga de um político muito importante lá no Tocantins. Não sou mais que há muitos anos que eu saí de lá, mas uma vez ele estava conversando comigo, o assessor dele, sobre isso, sobre a igreja. Ele falou assim, por que o governo dá tanto apoio à igreja, tudo? Porque ai do governo, ai do Estado, se não fosse a igreja, eles não conseguiriam segurar o povo, eles não conseguiriam segurar a população. Você tá entendendo? Um lugar que não tem igreja, por quê? No carnaval, imagina, se todo mundo fosse pro carnaval endoidar. No carnaval, as igrejas fazem o trabalho, fazem o retiro, entendeu? As pessoas, conscientização. Imagina se todo mundo fosse pra rua enlouquecer, igual a maioria vai, né? Beber cachaça e virar aquilo tudo. O Estado não ia ter cadeia suficiente, hospital suficiente, nada suficiente. Psicoterapeuta, psicólogo, fazer terapia, todo mundo maluco. Então, o trabalho social que a igreja faz é muito grande. E as pessoas criticam, porque é pastor, porque não sei o quê. Mas é o trabalho. Porque ninguém critica um cantor famoso para receber R$1 milhão num cachê. Pelo contrário, vai lá e paga R$300 no ingresso do show, compra a camiseta, compra o copo, compra tudo e fica lá adorando, seguindo, compartilhando a música. Não importa, mas na hora de entrar dentro da igreja e dar que seja R$10 para ajudar a manter aquele prédio, porque o prédio vive disso, de doação. Não, porque fulano só quer dinheiro. Mas você vê que isso tudo é uma estratégia mesmo do cão, porque quanto mais a igreja for poderosa e mais tiver dinheiro e mais poder ajudar pessoas, mais pessoas são salvas. E eles não querem. Quer botar na cabeça de pessoas que crente tem que ser pobre, que cristão tem que ser tudo ferrado, porque Jesus era... Gente, Jesus, ele não era pobre. As pessoas acham que Jesus era pobre. Jesus não era, ele não precisava ser rico, porque se ele falasse assim, nasce um ouro na minha mão, nascia. Entendeu? A Bíblia conta que ele falava assim, vai lá na boca do peixe, cata a moeda, que você vai pescar um peixe, vai ter um dinheiro lá na boca dele, você vai pagar meu imposto. Pronto. O cara era dono de tudo. Ele não passava fome. Dinheiro infinito, né? Ele passava fome quando ele queria fazer jejum. Isso. Mas Jesus nunca passou fome, nunca andou maltrapilho, nunca faltou nada pra ele, porque abundância não é excesso de coisas, abundância é não te faltar nada. Jesus não faltava nada pra ele. Tudo que ele queria, ele tinha amigos, ele tinha dinheiro. Se ele quisesse tomar vinho, ele transformava. Pronto. Você tá entendendo? Então as pessoas têm uma besteira, porque fulano tem que fazer voto de pobreza. Não existe isso e não precisa disso. Desde que o problema não é o dinheiro, é o amor a ele. Desde que o seu dinheiro tem um propósito, servir os outros, abençoar os outros, você pode ser rico tanto que você for. Sabe? Sair dessa mentalidade. Porque as pessoas querem entregar tudo pra Deus e querem receber tudo de Deus, mas na hora que mexe no bolso. Mano, qualquer coisa, pra qualquer tipo de coisa, principalmente pra igreja, mexeu no bolso, eu tô falando porque eu era assim. Eu tinha um coração travado para oferta e dízimo. Quando o pastor começava a falar, eu fechava. Podia estar emocionado, o que fosse. Falou disso, eu fechava meu coração, porque eu ficava nesse sentimento. Aí, beleza, me converti, eu comecei a orar. Falei, Senhor, tá escrito na Bíblia, todo mundo fala disso, eu quero que o Senhor fale para mim. Isso é verdade ou é mentira, eu quero saber do Senhor. Agora é nós aqui. E fui orando sobre isso, até que um dia, sabe, eu entendi que Deus falou assim, o dízimo não é para mim. Não é por mim, é por você. É pra curar o teu coração, porque a partir do momento que se você se apega a 10% pra ajudar o próximo, teu coração já tá preso na avareza e você já é um miserável, porque é mais importante pra você o dinheiro. Então, e tudo isso é pra curar o nosso coração. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, mas as pessoas precisam, os prédios precisam, né, os missionários. Eu hoje sou missionária, eu vivo disso. Não de dízimo, né, porque eu não recebo dízimo de ninguém, mas de oferta. Eu vou ali na igreja, eu não cobro cachê. Eu vou lá, eu saio lá de Goiânia, eu venho aqui cantar, sem cobrar R$1. Chego lá, o pastor, o tanto que ele puder me abençoar, ele vai abençoar. E se ele não receber oferta, se ele não receber dízimo de ninguém? Como que a igreja vai ver? Como que eu vou viver? Então é tudo isso, entendeu? E fora isso que você tá falando, das pessoas, dos trabalhos sociais, das ONGs, né, cesta básica. Tem um monte de igreja que faz trabalho lindo, de levar sopa, de não sei o quê. Então se você não quer ir, se você não quer dar a cara a tapa, não quer mexer com mendigo, não quer mexer com prostituta, não quer mexer com doente, com leproso, dá dinheiro pra quem vai. Já pelo menos isso, ajuda, né? Pelo menos você tá ajudando de alguma maneira. O seu dinheiro tá vindo pra alguma coisa que preste. Não simplesmente pra ir numa balada, pra sustentar um cantor famoso que tá saindo de cima do palco, bêbado, com um monte de prostituta pra atrair a esposa. Eita. Você tá entendendo? Pra isso a pessoa quer financiar, mas financiar a obra de Deus não quer. A gente percebe que ela tem muito conteúdo pra falar. Não, ela tem que voltar, ela tem que voltar. Ela tem muito conteúdo pra falar. É uma pessoa que realmente tem o que falar. Isso a gente percebe, tipo, ela realmente conhece
a palavra de Deus, ela... Eu acho até meio... Eu sou empolgada, né? Não é empolgada, não. Não. Eu detesto empolgados, cara. Eu detesto empolgados. Tu não é empolgado, tu sabe. A gente já conheceu muito empolgado. Tu sabe o que tá falando. Mas por eu saber que tu tem tanto conteúdo, eu vou te limitar a 5 minutos para a última pergunta. Tá bom, vai. E é uma pergunta que muitas pessoas que talvez tenham assistido a gente, talvez escutado falar tudo que tu falou. Assim, tu mudou a tua vida. E agora tu é uma nova criatura, uma nova pessoa. Tu largou tua carreira e começou do zero uma nova em um outro mundo, em uma outra vertente. Tu se arrepende? 5 minutos. Me arrependo de ter mudado? Isso. Não, me arrependo de não ter feito isso antes. Não me arrependo de forma nenhuma. Se eu pudesse, eu nunca teria vivido outra vida. Mas Deus permitiu, porque Deus permite todas as coisas, né? Se você quiser pular do prédio agora, Ele vai permitir, Ele não vai te impedir. Ele permite. Mas foi importante porque hoje eu consigo entender os dois lados, entendeu? Eu consigo entender e sem julgar, porque às vezes quando você vê de fora uma situação que você nunca viveu, você julga. Muitas pessoas que estão lá no fora são julgadas. Eu fui muito julgada, né? Como eu tô te falando, não era convidada para casamento, as pessoas me tratavam mal, tinha muito ciúme, muitas coisas. Mas eu era uma boba, não era por maldade, você tá entendendo? Hoje eu vejo as meninas com esse comportamento. Tem gente que é má, mala, sonsa? Tem, mas é raro. A maioria é ingênua, é boba. Nunca teve alguém que despertasse consciência, tá agindo ali por Maria vai com as outras, entendeu? Então você aprende a ter um olhar mais de compaixão. Porque quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito é amado, muito ama. Entendeu? Então Deus me perdoou muito. Então não tem como. Às vezes eu olho, no iniciozinho que eu não tinha entendimento, eu julgava. Ah, mas se eu mudei, fulano também tem que mudar. Hoje não. Você vai amadurecendo, eu olho e falo, Deus, falo igual Jesus, perdoa, porque eu não sabe o que estão fazendo. Você para de julgar tanto, entendeu? Eu julgo mais quem tá dentro da igreja com a Bíblia na mão e fazendo cagada, do que quem não conhece. Porque o coitado tá lá, não sabe o que eu sei. Como é que eu vou cobrar? Mesmo que você cobrar de uma criança que saiba toda tabuada, se ela não sabe, ela não tem como saber. Nem eu sei. Entendeu? Não tem como você cobrar de alguém algo que ela não pode dar. Então, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum. E se eu pudesse, você vê eu falando assim, é porque a vontade é que todo mundo perceba, entendeu? Parece que você quer. Já assistiu Matrix? Você assistiu Matrix, tipo Neo, que quer acordar a Matrix? Você fica parecendo que você quer sacudir as pessoas. Acorda, gente, pra dar tapa na cara, assim. Sai dessa escuridão. A vontade é essa. Então é por isso que quer ficar na Matrix. Comer o bife, né? É verdade, cara. Aquele filme é muito espiritual. Você não tá entendendo. Depois que eu convite que eu vi aquele filme, meu Deus, é tudo. O evangelho é aquilo ali, entendeu? Assistiu o 4? Não assisti o 4. Assisti todos, amo. O poder do amor. Eu amo, porque é muito espiritual aquele filme, entendeu? Porque, igual você falou, tem gente que quer ficar cego. Sim, e vai lutar pelo sistema da mentira. Exatamente. Então, assim, por isso que às vezes, muitas vezes, crente é chato. As pessoas falam, crente é chato, mas também tá certo. Por quê? Porque a gente que conhece, por exemplo, você vai num restaurante e você come uma comida muito boa, né? Ela olhou pro relógio. Você come uma comida muito boa. Aí o que acontece? Pra todo lugar lá que você vai, você fala, gente, você tem que ir naquele restaurante, a comida já é muito boa. Nossa, eu fui lá tal dia. Todo mundo que você encontra, você fala, entendeu? Outra, quando a pessoa tá com um doce muito bom, fica, prova aqui. Você não é assim? Porque quando você experimenta uma coisa muito boa, você quer que as pessoas experimentam. E as pessoas não entendem, às vezes acham que você é chatice, que tá forçando, né? Proíbem de falar nas escolas, todo mundo os crentes querem converter todo mundo à religião deles, não respeita as outras, mas não é falta de respeito, não é chatice, não é nada, é porque você quer ver as pessoas assim, você quer ver as pessoas felizes, você quer ver as pessoas livres, você quer ver as pessoas amando, as pessoas tendo um bom casamento, as pessoas tendo uma boa família, porque se você fizer as coisas de acordo com o que Deus fala, você tem. Mas tem um monte de pastor, não sei o que tem um casamento que separa. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de você obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Tentar viver, pelo menos. Senhor, me ajuda a viver pelo menos uma coisinha de cada vez. Me ensina a amar. Primeira coisa mais básica, me ensina a amar. Deus vai ensinar você a amar os mais difíceis. Entendeu? E vai te trazer situações complicadas para que você exerça teu amor. É assim que Deus faz. Você quer aprender a amar? Tá, então, mas para aprender a amar, você tem que estar passando por uma situação difícil. Entendeu? Não é assim, de repente o amor brota, né? Como um passe de mágica. Não é assim que funciona. Então, é isso, sabe? A gente fala e a gente fica assim, nessa empolgação e tudo. Que a gente quer que as pessoas vivam isso também, sabe? Porque dói ver uma pessoa morrer, ver uma pessoa sofrer, ver uma pessoa com depressão, ver uma pessoa se cortando, se mutilando, usando drogas, sabendo que existe muito mais do que aquilo. Que ela tá presa numa mentira, num vício, numa coisa muito triste e que ela vai morrer daquele jeito. E uma única vida sem esperança. É triste.
E você sabendo que tem. É como se você fosse entendeu? Você vê a pessoa doente, você tem um remédio, você quer dar pra pessoa. Sim. Entendeu? Você tem um remédio que vai curar a pessoa. E às vezes a pessoa não quer tomar o remédio. Você fica, Senhor do céu, vai morrer. Então é isso, mas eu não me arrependo. Muito bem. Menos de 5 minutos. Olha, menos de 5 minutos. Conseguiu captar. Concatenar tudo no que ela tinha que dizer aí. Mas agora tu pode olhar pra essa tua câmera aqui e dizer a essa aqui. Arroba, onde as pessoas podem te achar, o teu trabalho, o canal do YouTube. Sim. Faz teu nome. Faz teu nome. Gente, eu só posso... Aparece aquele negócio embaixo? Vai sim. Tá bom. Então eu vou colocar. Me siga no Instagram, Paula Baluarte, sem E no final. YouTube também, Paula Baluarte Oficial. Facebook, né? Temos também um canal no Telegram. Lá no meu Instagram tem tudo, os links, pode clicar lá. Né, vocês vão lá no YouTube, tem várias palavras, tem meu testemunho de como foi a minha conversão, porque é uma história muito longa, né? A gente nem falou muito aqui do meu testemunho, fala mais de outras coisas, mas quem quiser conhecer, saber um pouco mais, pode ir lá no YouTube, que tem muitos vídeos, tem todos os lançamentos musicais, e tem vídeos também de ministrações, palavras nas igrejas que eu fui, e o testemunho, enfim. Eu espero que abençoe a sua vida, né? Que abençoe você, porque o meu trabalho agora é esse, né? Abençoar, né? É passar aquilo que eu recebi, né, de graça para as pessoas, que é amor. E a tua agenda aí de shows, de eventos? Aqui em Belém eu ainda tenho mais agora até semana que vem, né, até dia 27 eu tenho uma agenda. Depois eu vou embora pra casa, né, gente, que eu tenho que ficar daqui um mês no casamento. Vai mandar recado aí pro marido? Ele tá onde? Te amo, ele tá no Paraná. Nossa, tá longe. Paraná, ele tava na Inglaterra, porque eu conhecia. Isso aí foi outra história, que ele nem falou sobre isso. Tem que chamar aqui pro outro podcast. Podcast antes do dia 27. Bota aqui você e ele, hein? Não, então, eu ia falar assim, a gente tá fechando outro turnê em julho, e quando eu voltar, já vou estar casada, né? Mas a gente se conheceu lá na Inglaterra, então foi uma história, a gente se conheceu na igreja e tal, e ele veio de lá pra cá pra gente casar, né? Very good, very good. Very good. Aí agora ele tá no Paraná com a família dele, eu falei, você fica, porque o crente, você sabe, né? Não pode ficar biscoito antes do momento. Não pode. Vai juntar o fogo com a pólvora. Exatamente. Tem que deixar separado. A saudade, né? Aquele negócio que vai comer sorvete antes do almoço, né? Não pode. Aí, né? Tanto tempo separado, falei, fica lá no Paraná. Que é melhor, né? É melhor, né? É melhor, é evitar a fadiga, né, mano? A Bíblia diz, foge da tentação. A Bíblia não fala pra você ficar acariciando a tentação, é fugir. Então, vai lá. Não tem aquela ilusão, não sou crente, vai dar nada. Não, eu sou forte. Confia. Vai. Fonte, confia, né? Fonte, você confia. não consegue, não brinca, mano, não brinca. Toda tentação é igual, tipo, sei lá, qualquer pessoa, todo mundo tem fraqueza. E na área sentimental, todo mundo tem fraqueza. Então, é melhor fazer as coisas do jeitinho de Deus, porque as consequências depois é ruim. Então, vamos fazer, né, certinho. Falei, vai lá pro Paraná, fica com a família, quando for o casamento, vem, aí vai ser assim. Ele foi pro Paraná, ela veio pro Pará. Pro Pará, você viu? Fica mais longe. É outro lugar, mano. É verdade. Mas, enfim, é uma história muito legal. Depois eu quero compartilhar com vocês. Vai ser muito bom. Os solteiros, né? O dia dos namorados chegando, a gente compartilhar a esperança pros solteiros. A esperança pros solteiros? A esperança para vocês? Eu recebo tanta mensagem, eu fico, gente, as meninas novinhas, de 22 achando que anos, não tem nada na vida. Eu tô sozinha e não sei o que, não aparece. Eu falo, minha filha, vai estudar, minha filha. Faz a ponte. Pra você que está sozinha aí, a arroba do Diogo tá aparecendo aqui embaixo. Virou Porta da Esperança. Esperança, Oh, meu Deus do céu. E com Deus no meio, é melhor ainda. Porque se não tiver, eu também já tive, não dá certo. Não dá, vai arrumar só problema pra sua cabeça. Porque eu acredito, inclusive no meu último ano, no meu último chifre que eu levei, né? Que a minha irmã é pastora, eu fui desabafar com ela. Que não sei o quê. Aí ela falou assim, mano, tu quer esperar o quê desse homem? Um homem, né? Ele era cantor também. Nomes. Não vou falar. Do mundo, e faz. Não tem como esperar. Eu vou esperar abacates de uma abacateira. Não tem como, é isso aí. Então, né, meu cunhado era o único homem que eu conheço até hoje que eu sei que é fiel. Ele é fiel, você acha que ele é fiel a mim? Ele é fiel a Deus. Não é porque eu sou maravilhosa, insubstituível, porque ele é melhor que os outros homens. Escolha um homem que teme a Deus, porque ele vai ser fiel a ele. Não você, porque ele sabe que traindo você, ele vai estar traindo primeiro a Deus, não é você. Então, procura uma pessoa assim, seja homem, seja mulher, porque a mulher é a mesma coisa. Então, antes da gente mentir, fazer uma coisa errada, qualquer coisa, você vai sabendo que tem um zoião desse tamanho em cima de você te vendo. Aí você vai falar assim, não, eu não vou fazer. Porque vontade todo mundo tem, tentado todo mundo é. Ninguém é santo, só o único foi Jesus. Todo mundo é tentado. E a Bíblia diz que ele também foi. Em todas as coisas. Todo mundo é tentado. Agora,
O que vai ceder ou não depende da motivação. Eu não vou abrir mão da minha família, não vou abrir mão do meu relacionamento com Deus, da minha eternidade, da minha salvação, por causa do momento. Então a pessoa vai ponderar 1000 vezes, vai fugir, entendeu? Então é isso aí, cara. É o que eu tô te falando, é você fazer as coisas de Deus, você vai ver os frutos, entendeu? Acontecerem. Porque eu sei que não existe ninguém insubstituível, ninguém infalível. Todo mundo é suscetível a falhas, todo mundo pode falhar. Mas quando você tem uma motivação maior, que é Deus, isso te segura de muita coisa. Te segura de dar um tapa na cara de gente, de brigar com gente, de ofender gente. Já me segurou, entendeu? Te segura de trair, de mentir, entendeu? De ser abusivo, de maltratar, de ser grosso. Tóxico. Exatamente, de ser tóxico, entendeu? De ser ciumento, né? De tudo isso, porque é Deus na sua vida. Então, gente, comecem a procurar pessoas de Deus. E antes disso, seja uma pessoa de Deus. Porque Deus não vai te dar alguém de Deus se você não for dele. Porque ele também é justo. Certeza. Meu Deus, é muito papo. Foi muito papo. Tem que ter a parte 2. Temos que ter a parte 2. Tu disse que foi lá num outro podcast antes do nosso. Eu fiquei meio bolado. Assim, fiquei, pô... Como que pode? Geralmente é o inverso que ocorre. Não, mas de boa. Lá eu falei menos, porque tinha outros convidados. Foi exclusivo. Eu falei menos, porque tinha muita gente pra falar, né? Então, da próxima vez que tu vier a Belém, dá uma prioridade pra gente aqui, já vem aqui com a gente. Nós aqui é humildezinho, mas é limpinho. Nós é pobre, mas é limpinho. Júlio, já pode ficar em Júlio. Júlio, então tu retorna com a gente. Já vem com o varão. Pois é, aí já vem vocês dois. Vai ser o programa do... Isso. E aí ele vai contar a versão dele pra saber se é isso. Porque aqui é um bate-papo leve, descontraído, não tem roteiro, o que vier na conversa ele vai soltar meus defeitos, exatamente. É isso que a gente quer saber. Porque isso. Todo mundo tem, né, gente? A gente espera que vocês tenham gostado. A gente tem lutado pra trazer podcasts aqui pra vocês, porque não é fácil conseguir convidados interessantes, é difícil, cara. Convidado a gente poderia ter todo dia aqui, mas interessante não é todo dia, cara, que a gente consegue. Obrigada, então, pela parte que me toca. Tem um trabalho, dá trabalho. Então, cara, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Pelo amor de Deus. Porque dá trabalho fazer isso. Essa aqui não é a nossa atividade principal, a gente tem que trabalhar pra sobreviver. Vou postar também, claro, depois nas minhas redes sociais. Exatamente. Trechos do podcast, porque as pessoas venham assistir completo. Botar os cortes, logicamente. E se você... Polêmicos. Se você tiver... Polêmicos. Tem gente, às vezes, que dá dica. Poxa, tem um cara fulano... Põe o contato do fulano quem você quer aqui no podcast, que a gente vai chamar, e se ele aceitar, ele vai estar aqui. Mas a próxima que vai ser a Lene, viu? Tragam ela aqui. Faz a ponte que ela vai estar aqui. Lene é uma maravilhosa. Excelente. É isso, pessoal. Então a gente se vê no próximo. Tchauzinho. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe.